Então, o que a gente tem feito lá em Rio Claro, então, além desse tratamento arquivístico dos documentos, né, a gente tem trabalhado para a comunidade, e com uma parceria que nós fizemos com a Secretaria Municipal de Educação, onde a política pública arquivística está sendo aplicada nas escolas de ensino fundamental. Então, um pouco disso que eu vou apresentar aqui para vocês, e quando a gente conseguir entender que essa documentação, que são os processos de obras particulares a nível do município, é a documentação, que ela é mais representativa em termos de volume da produção documental, em termos de acesso, né, de demanda por acesso, foi por ela que a gente vai fazer esse trabalho que perpassa por todas as fases do documento de arquivo, por todos os setores da nossa instituição, e onde a gente consegue um impacto direto na comunidade, porque estamos falando do espaço construído, do espaço habitado por aquelas pessoas. Então, a gente consegue falar de patrimônio material, de patrimônio imaterial, de identidade, de cultura, de gestão, de todas as questões, dos assuntos que a gente debate nos arquivos municipais, em cima dessa documentação que a gente convencionou, né, de acordo com o Conselho Internacional de Arquivos, como documentos relacionados à arquitetura, documentos de arquitetura. Né? Isso daí não significa que é só da atribuição profissional do arquiteto, né, é importante a gente colocar, mas, assim, tudo que é produzido em relação ao ambiente construído. Nos anos 2000, a seção de arquivos de arquitetura foi criada a nível do Conselho Internacional de Arquivos, não sei se vocês sabem dessa criação da seção, né? E eles convencionaram que todos esses documentos relacionados a qualquer intervenção no espaço edificado, seja edificado ou não edificado, né? Mas assim, a produção documental, ela tem a intenção de viabilizar a atividade construtiva, tudo isso a gente vai chamar como arquivos de arquitetura, tá? Então, vamos lá, eu vou ter que ficar de óculos e sem. E para respaldar isso, eu trouxe uma série de reproduções aqui, de facsímiles, para a gente tentar mostrar vocês já são de arquivo, vocês conhecem, mas é uma maneira da gente tornar mais dinâmico esse tipo de orientação, tá? Então, assustei a hora que me vi aqui, sim. Tá. Tá. Ah, você vai autorizando, né? Tá, então a ideia é compartilhar o feito com baixo custo, com uma equipe muito reduzida, nós somos em 7 funcionários lá, eu tenho um arquivista de formação, eu sou arquiteta, eu estou na gestão do arquivo desde 2017, mas eu fui estagiária, pesquisadora, conselheira e depois ocupo a superintendência do arquivo. E, então, assim, conheço o acervo, conheço as pessoas, né? E a nossa opção foi por trabalhar não com uma produção editorial voltada a produzir livros, a produzir, como é que fala, produtos de alto custo, mas de fazer sempre iniciativas de baixo custo, mas com impacto direto na comunidade. Então, eu vou compartilhar isso um pouco com vocês, e são experiências realmente aplicadas, né? Então, com pouco recurso, poucas pessoas para ajudar, mas que a gente já fez, já experimentou, vê que dá certo, e eu sei que vocês fazem um trabalho fantástico. Então, gente, eu não estou aqui na posição de, né, a ideia é realmente a gente compartilhar, eu gosto dessa situação para favorecer a troca, tá? Então, o que eu vou falar em relação aos documentos de arquitetura, que são documentos de arquivo, né, e que cumprem eles refletem a função de viabilizar a produção arquitetônica, tá? Então, um pouco do objetivo, da ementa. Quando a gente começa a discutir essa documentação, é importante entender que quem produz a documentação não é o arquivista, não é quem recebe essa documentação no arquivo, mas é um momento anterior, que é a produção dessas peças gráficas, do material textual, que vai viabilizar a produção arquitetônica. Então, isso está na mão dos arquitetos, ou dos profissionais de engenharia, agronomia, mas dessa área, né, mais técnica, e que desconhecem a linguagem da arquivologia. Então, eu, como arquiteta, comecei por esse lado, né, pelo lado da pesquisa, de não entender a linguagem técnica, e depois, então, eu fiz um percurso contrário, né, e eu vejo, assim, o quanto é importante a gente falar para quem produz a documentação, como é que a gente tem, quais esses termos técnicos que a arquivologia usa, né, ou a biblioteconomia, a museologia também, e a mesma coisa ao contrário, né, fazer o pessoal dos arquivos entender um pouquinho dessa linguagem técnica especializada e normatizada da arquitetura. Lá no Brasil, a gente usa esses 2 dicionários, né, esse
esse do lado de cá, que é o Dicionário de Terminologia Arquivística, que é da Associação de Arquivistas de São Paulo, ele tem online, depois eu posso passar o link para vocês, e esse aqui que é um Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística também, que é do Arquivo Nacional, editado pelo CONARC, né, pelo Conselho Nacional de Arquivos. Então, é mais uma questão aí, o Conselho Nacional, a gente não tem a obrigatoriedade legal de seguir aquilo que ele estabelece por meio de resolução, né, ou de orientações técnicas. É recomendado. Deve ser um vírus internacional. O quê? Um vírus. Porque nós também só recomendações. Isso. Falta sempre imperatividade aos diplomas que eles emanam lá para fora. E é curioso, porque o que eu penso? A gente vê que, para quem mexe com os aceiros... que eu pessoalmente faço diretamente, eles dizem, por favor, acabem com as recomendações. Isso. Recomendações, no universo 100% cumprem 10. Isso. Tem que haver imperatividade jurídica, senão não se faz. E o português é muito... não estamos obrigados. Isso. Um pouco da palavra. Mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta situações tão díspares entre os arquivos, né, que talvez eles não consigam cumprir aquela situação tão idealizada como é colocada na resolução. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Não utopias, mas havia de ter mais imperatividade. Sim. Andamos... O site diz agora, é fácil, o momento perceptível isso que eu estou a afirmar. Temos 20 documentos técnicos, a primeira palavra não é manual disto, ou daquilo que foi publicado em Direito da República, é recomendações, ou ficha técnica. Sim. Isso vai naquele conceito que quer. Tinha que haver imperatividade. Bom, e o que nós usamos como referência, falando em manuais, é esse manual produzido pelo Conselho Internacional de Arquivos, não sei se vocês já conhecem, que é Manual de Tratamento de Arquivos de Arquitetura dos séculos XIX e XX, ele tem versões em francês e versões em inglês. Esse material aqui, que nós produzimos lá no Arquivo de Rio Claro, tudo bem, podem entrar. Podem entrar e sentar aqui pertinho, ó. Vou ajudar a frente. Então, um espaço para todo mundo ficar bem próximo. Sim. É verdade. Você estava com Conseguem ver? Sim. Então, tá bom. Imagina. Então, além desse manual publicado nos anos 2000, o Conselho Internacional de Arquivos não publicou nada mais recente do que ele. Esse manual que nós publicamos lá no Arquivo de Rio Claro, que ele foi feito olhando toda a bibliografia disponível em relação aos processos de obras, né, os documentos relacionados com a arquitetura, mas escrito de uma maneira, vocês podem até folhear aqui, escrito de uma maneira muito fácil. Eu vou mostrar algumas imagens dele na apresentação, mas ele é bem didático, né, porque é isso que a gente quer fazer, com imagens do nosso arquivo, né, mostrando a realidade de um município que tem um arquivo instituído e que a gente quer desmistificar a ideia de que você precisa ter uma situação complexa, custosa para fazer esse tratamento, tá? E essa última publicação em verde é o resultado da Câmara Técnica Consultiva que nós coordenamos no Conselho Nacional de Arquivos, que é para trabalhar com orientações técnicas para trabalhar esses arquivos no país todo. Então, é mais uma ideia de que a gente tem dentro dessa luta de tentar buscar por todos os lados, né, a maneira de compreender essa produção documental que é feita pelos arquitetos, deve ser organizada pelos arquivistas. Então, está aqui, depois, quem quiser pegar o manual, eu tenho até 2 aqui, ó, vocês podem ir passando e ir olhando, que acho que fica mais fácil, tá? Por favor. Porque esta apresentação no Teams, tem que ser partilhada no Teams. Está partilhada a apresentação? No Teams, tá? Então, tá ótimo. Bom, aqui para vocês isso vocês já sabem, né? Mas a gente, quando fala em arquivo, precisa explicar para os arquitetos. Quando o arquivo é o arquivo mobiliário, né? Para armazenamento, quando é um arquivo, é um serviço arquivístico, quando é aquele arquivo legalmente instituído. Então, a gente explica um pouco da polissemia da palavra arquivo.
que documentos públicos, que arquivos públicos resguardam, né, os documentos produzidos no âmbito do poder público. No Brasil, a gente tem a esfera federal, estadual, municipal, né, e o executivo, legislativo e judiciário, e os arquivos privados, entidades privadas, podem ser de pessoas, ou de empresas, ou de escolas de arquitetura, né, e que o documento de arquitetura é um documento de arquivo, com todo o caráter probatório, o caráter informacional dele, mas é que ele tem a função de provar, né, de comprovar atividades ligadas à construção de edifícios e outras estruturas. Do lado de cá, tem uma folha, essa folha inicial, né, da página 5 do manual, para dizer como é que a gente tem feito esse trabalho, porque tem muitos arquivos das cidades da nossa região, que eles desconhecem essas questões técnicas da arquivologia. Então, a gente acabou produzindo o documento dessa maneira que fica mais fácil, inclusive explicando as fases de documento de arquivo, o que é documento de fase corrente, intermediária e permanente. Às vezes, a gente tem a figura do prefeito municipal, que é o chefe maior do Poder Executivo local. Já chegam a perguntar, mas para que você tem um arquivo instituído se cada secretaria tem o seu arquivo? Quer dizer, uma salinha com arquivo, que é o arquivo corrente, né? Então, a gente precisa sensibilizar os gestores, porque no Brasil isso é um trabalho fundamental, eu acredito que aqui também seja, né? Que tem arquivo corrente, tem intermediário, como é que a gente faz a questão da gestão documental no intermediário, se ele pode ser eliminado ou encaminhado à guarda permanente. Então, a gente tem trabalhado muito isso é uma oficina que a gente tem feito, que é um pouco do que está fazendo aqui, mas eu entendo que vocês já conhecem essas questões mais teóricas, mas para entender um pouco a dinâmica, né, onde a gente quer chegar com tudo isso. A ideia do valor primário, valor secundário, fonte primária, fonte secundária, para entender um pouquinho desses termos, né. Esses documentos de arquitetura, eles são produzidos por diversas instituições, né, como organismos públicos, conselhos de classe, escritórios de profissionais e escolas de arquitetura. Então, uma gama ampla de produtores, onde a gente pode recolher essa documentação, mesmo que seja recolhida para um arquivo público, e um pouco da diferença, porque a gente tem muito pesquisador que chega ao museu e quer esse tipo de documentação produzida no âmbito das atividades administrativas. Isso está no arquivo, mas também chega no arquivo e pede fotografia de uma família ou a coleção de algum particular. Então, é importante também a gente explicar que são várias as instituições de custódia e qual é o papel de cada um na teoria, né? Importante também dizer que esses documentos aqui são produzidos, né, do âmbito das atividades do arquiteto, não porque resolveram escrever alguma coisa ou fazer algum tipo de registro, mas, primeiramente, a função dispositiva desses documentos. Então, entre a concepção de um espaço e a materialização do espaço, então, por exemplo, entre o pensamento e a obra, tem uma etapa intermediária, que é a etapa do desenho, que é onde está essa produção documental que a gente que acaba sendo produzida e acumulada nos arquivos ou em demais instituições de custódia. Então, é importante entender que existe essa função dispositiva, né? E depois ele tem uma função probatória, porque as pessoas acham que a gente salvaguarda essa documentação só para fazer pesquisa ou para falar que bonita aquela casa, isso não tem mais, só para isso, e não. De comprovar aquela atividade, né? Se você obedeceu à legislação, todos aqueles parâmetros da legislação sanitária, né, que é a função probatória, e depois também ele passa a ter, ao longo do tempo, essa função informacional, como você vai utilizar essa documentação para uma finalidade secundária, né, para estudar esses eventos do passado. Essa produção toda, ela gera uma diversidade de registros, depois eu vou dizer quais são, né, a que eles espelham e qual função que cada documento desse vai ter. Requer tratamento técnico específico, porque a gente tem uma diversidade de formatos, de forma, dimensões, material onde ele é produzido, né? Estou falando do suporte papel, o desafio do digital, e que a gente precisa ter realmente formulações específicas, recomendações específicas para eles, tá? E fundamentalmente, entender contexto de produção. Se a gente não entende o contexto de produção do documento, a gente não revela, né, todo o potencial informativo daquela documentação. Aqui, em Portugal, vocês têm uma regulamentação para trabalhar esses processos de obras ou não? Vocês têm? Um diploma específico para o licenciamento
Eu conheço as obras particulares, mas penso que para as obras públicas também o há. Sim, sim. Mas até também de arquivista, não. Não. É só para, a partir do momento que a senhora pretende, imagino, construir uma casa, começa com o pedido de viabilidade de construção, mas já a legislação municipal, que os técnicos depois, é como as empreitadas, têm aquelas fases todas e Sim. Nós temos um quadro legislativo para os procedimentos do licenciamento de construção. E também temos portarias que definem que tipo de documentos se integram Sim. cada procedimento. Sim, sim. Pronto, é, digamos assim, o recurso legal que nós temos. Porque depois isso dá origem à produção de sucessivos procedimentos que integram o processo do edifício, não é? Isso. E nós temos então esse quadro legal que é o que permite o licenciamento para o caso das obras particulares e depois há a legislação que também regula o tipo de documentação que compõe a obra pública, que nós chamamos de obra pública, não é? Que é desde o momento em que é feita, digamos assim, a compra do serviço para construir o imóvel ou para fazer a obra, até à chamada recepção definitiva, em cessam as obrigações da empresa que fez a obra. Sim, então, assim, uma pista que a gente tem dessa produção documental é verificar a obediência a essa legislação, né? Então, a gente vai ver aqui no processo de construção de obras particulares, em claro, eles exigem, então, que esse processo tenha uma capa, uma solicitação, guia de recolhimento de impostos, memorial descritiva, mais nessa linha, né? E depois a apresentação do projeto. Isso, aquele projeto que, na verdade, é uma etapa intermediária, ainda não é um projeto completo, é um projeto, a gente fala lá, projeto de prefeitura ou projeto legal, né? Então, uma pista é essa também, para a gente entender essa produção documental, verificar a legislação que define que precisa ser, inclusive quantidade de cópias que devem ser apresentadas ou não, né? É isso, né? Eu estudei isso porque eu trabalho diretamente com processos de obras. Sim. E ao longo portanto, tenho documentação com cerca de 90 anos, 80 anos, e ao longo dos anos a legislação mudou em Portugal, mas de uma forma abismal. Sim. Nós temos decretos-lei, nós temos a legislação que está em vigor, que já sofreu 19 alterações, 20 alterações. Portanto, para nós que trabalhamos com os processos, é muito difícil, eu que não sou da área, saber responder a quem pergunta se existe determinado documento para determinado processo. É preciso saber a legislação que estava em vigor à época, se aquele documento era ou não exigível. E então, para eu compreender e melhor responder ao que me pedem, eu estudei essa legislação. Isso é que é uma tremenda ótima. Não, mas é exatamente isso, porque a gente tem que entender como é que se deu essa produção documental ao longo do tempo, que é um pouco do que eu vou passar a partir de agora, que é entender, assim, qual é o serviço técnico especializado que, no caso do arquiteto urbanista, que tipo de serviço técnico especializado ele pode produzir? Porque documento de arquitetura, geralmente, as pessoas acham que é só isso aqui, ó. É só os antigos, não é? Entendeu? Aí, quando você faz isso, então, o que eles fazem? O que eu já vi fazer? Guardo isso, o resto, esse monte de papel, vamos jogar tudo fora e elimina. Uma loja descritiva não guarda? Não, a gente guarda. Assim, mas, assim, já vi situações onde, assim, o que interessa é isso. Aí fica um documento, né, vazio, sem contexto e sem tudo aquilo que fez, que ocasionou a própria produção documental, né? Então, ó, eu vou mostrar alguns exemplos no Brasil, para vocês acompanharem isso aqui em Portugal, né, para a gente entender a complexidade, ou então a diversidade desse conjunto documental que é produzido em relação ao ambiente construído e como a gente consegue, porque eu estou pensando sempre na ponta, no sentido de como que eu consigo fazer difusão dessa informação, não só para a comunidade interessada na pesquisa de mestrado e doutoramento, mas sim naquela comunidade que nunca foi para um arquivo, que não conhece nada disso, dessa produção documental, e que é ela que vai valorizar a preservação desse patrimônio edificado. Porque isso aqui não é uma edificação histórica que pode ser tombado como patrimônio da humanidade. Isso é importante para a minha comunidade. Então, o que a gente tem feito, tudo que eu vou falar por aqui, é para a gente chegar no seguinte resultado. Um aluno de escola pública que desconhece isso, esses procedimentos, desconhece a questão da memória, da história, da identidade, possa ele reivindicar a questão de você trabalhar com história, memória da cidade, identidade, patrimônio cultural e a própria institucionalização de arquivos públicos. Então, a ponta é sempre essa, tá? Então, por exemplo, no Brasil, um arquiteto, para falar só do profissional arquiteto,
tá? Essa resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de 2012, ela diz que o arquiteto pode trabalhar com orientação técnica, não vou ler tudo, vou só falar, orientação técnica, assistência técnica, direção de obras, desempenho de cargo e função, treinamento, ensino, pesquisa, controle de qualidade, orçamento, divulgação, produção e divulgação técnica especializada, execução, fiscalização e condução de obras. Então, é uma série de serviços técnicos. O engenheiro tem uma outra legislação que vai respaldar identificar quais os serviços técnicos especializados e, além dos serviços, quais os campos de atuação você pode exercer, aquela profissão te habilita a exercer. Então, no caso do arquiteto, arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projeto, arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, patrimônio histórico, cultural e artístico, planejamento urbano e regional, topografia, tecnologia e resistência dos materiais, sistemas construtivos e estruturais, instalações e equipamentos, conforto ambiental, meio ambiente, estudo e avaliação de impacto ambiental. São todos esses campos de atuação. Então, é uma profissão generalista, e cada campo de atuação, aqui não é para ler, não é para ler. É só para a gente entender que cada um desses campos de atuação que eu falei ali, que eu falei no slide anterior, ele ainda abre uma série de outras possibilidades, né? E essas possibilidades geram recursos gráficos. Então, se a gente for ver cada tipo documental decorrente dessa produção, onde o arquiteto urbanista tem habilitação para fazer, é um monte. Um monte. Isso aqui não é para ler, é só para dizer que tem isso e tem isso. Entendeu? Porque é muita coisa. Então, a diversidade da produção documental. Então, aqui, eu vou ler, por exemplo, quando você tem na arquitetura de edificações, a execução de obras, ela produz uma série de tipos documentais, que a gente na arquivologia vai entender como tipos documentais, assim como quem trabalha com conforto ambiental vai fazer o projeto de adequação ergonômica. Então, a gente vai em todas as escalas, da escala do objeto à escala de um planejamento nacional, territorial, né? Então, eu vou de uma casa até um bairro ou projeto de uma cidade, ou projeto de uma região metropolitana. Eu vou de um relatório de impacto de vizinhança até um relatório de impacto ambiental. Então, uma série de atuações, essa atuação amplificada, né, ela produz diversos tipos documentais decorrentes. Aqui, para a gente alargar ainda mais essa questão, quando eu estou falando de obra. Se eu estou falando de construção e edificação nova, está relacionado a qualquer obra nova de edificação. Mas se eu estou falando de edificações existentes, eu ainda posso trabalhar com ampliação, redução, modificação, remanejamento, reciclagem, reconversão, recuperação, reforma, preservação, conservação, reparação e restauração. Um monte. E assim, para o arquivista, qual é a diferença disso tudo? Para o arquiteto, para cada uma dessas funções, ele vai produzir uma documentação diferente. Então, a gente precisa entender e categorizar isso. E essas categorias, aqui eu fiz questão de escrever o que é, porque isso daí está tudo amparado na normativa existente no Brasil, que é aqui, ó. Por exemplo, esse glossário que tem no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a norma brasileira para elaboração de projetos, né, que é uma de diretriz e terminologia, outra de projeto arquitetônico. Então, a descrição desses produtos e dos tipos documentais decorrentes, a gente não precisa, na hora de fazer o tratamento arquivístico, na hora de fazer a descrição desses conjuntos, a gente não precisa inventar, isso já está definido na legislação. Com certeza, Portugal também tem. Tá? Então, o que a gente tem batalhado muito no Brasil, que eu gosto de trazer bastante essa realidade, é que os arquitetos que agora se depararam com essa questão da produção documental da arquitetura, mas não estão preocupados com o documento produzido acumulado nos municípios, eles estão preocupados com as coleções de arquitetos que estão sendo trazidas a Portugal, né? A Casa da Arquitetura recebeu o espólio do Paulo Mendes da Rocha, do Lúcio Costa. Eles estão preocupados com isso, agora que levantou essa questão para essa documentação, mas a preocupação que eu sempre tive foi com essa documentação que é produzida acumulada dos municípios, que ela é probatória da atividade e que ela representa né, verdadeiramente o patrimônio edificado das cidades. Então, a gente, quando vai fazer os projetos descritivos, não precisa inventar terminologia. Tem que lembrar que existe toda essa terminologia já definida no momento da produção documental. Tá? É importante a gente entender esses dois momentos. Então, eu tenho algumas aqui, às vezes eu tenho, por exemplo, manual de saúde, de inspeção predial de edifícios, quando eu vou trabalhar uma fase posterior, que é o as-built, que a gente fala, né? Que
vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu tenho também esses manuais aqui para contratações de obras públicas. Então, sempre tem um glossário, sempre tem essa produção documental, como você bem falou, né? O que você precisa para apresentar cada documento. Então, quando você pega um conjunto todo dissociado, né? Porque isso é muito comum a gente pegar, a gente consegue buscar esses vínculos, e muitas vezes os vínculos estão definidos já na produção documental, que é nessa normativa estabelecida, tá? Bom, dito isso, vamos pensar como é que acontece o projeto. Não tem nenhum arquiteto aqui, né? Urbanista. Ah, então tá. Então você vai me ajudar nesse ponto. Então, assim, o que a gente tem, quais as etapas quando a gente resolve projetar? A gente não projeta, não pega um lápis do nada. A gente primeiro existe uma etapa anterior, que é a pesquisa documental e levantamento de dados. E a categorização e a descrição de cada categoria que eu vou colocar aqui também já está definida na normativa da produção documental da arquitetura. Aqui também, com certeza, tem a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que primeiro tem esse levantamento de dados e quais os documentos que são decorrentes disso, né? A gente fala que compreende ações de levantamento das informações do terreno, são produzidos desenhos esquemáticos, muitas vezes os infográficos, né? Que a gente é basicamente um raciocínio que a gente consegue desenhar o raciocínio. Eu falo que a gente pensa desenhando, né? Então, você já começa a produzir esses infográficos. Depois, no segundo momento, é o estudo preliminar. A gente já pode apresentar algumas soluções arquitetônicas, mas geralmente os desenhos são à mão livre, os croquis. Essa produção, os esquiços, né, que vocês fazem. Então, essa produção documental, ela é muito bonita, né, ela mostra o gesto do arquiteto, mas eu não tenho isso em arquivo público, eu tenho isso em arquivo privado, né? E ela tem um potencial, além do potencial informativo, mas um apelo visual muito grande para a gente trabalhar as ações de difusão. Depois o anteprojeto, né, que é uma solução anterior ainda àquela definitiva, você apresenta algumas soluções de arranjo de espaço, algumas soluções estruturais, e você começa a produzir alguns desenhos ou com instrumentos ou utilizando o computador. Então, dificilmente a gente vai achar um esquiço no computador, então é importante entender essa técnica de registro, tá? E o projeto básico, o projeto legal, o projeto de prefeitura, que é esse projeto que a gente tem aqui, né, por exemplo, que é uma prancha, uma folha, né? Então, esse é o formato de prancha que a gente fala, que contém alguns elementos. Então, a planta, uma elevação, aqui tem uma implantação, e eu tenho um detalhe de um corte aqui. Esse aqui está bem simplificado, mas é nessa etapa que a gente precisa mostrar algumas questões que a prefeitura utiliza para verificar a obediência à legislação urbanística municipal, tá? Então, isso é uma etapa, né, do projeto. Passando isso, ele constitui um processo administrativo, aí é o material que a gente tem nos arquivos, onde você precisa anexar, né, pensar que você constitui um processo mesmo, né, que é um documento composto. Você vai colocar isso que está aqui, né, então ele tem uma capa, depois ele tem uma solicitação, a guia de recolhimento de impostos, o memorial descritivo e o projeto aqui, né. Depois, às vezes, memórias de cálculos, então uma série de outros documentos textuais que vão ajudar a entender aquele contexto de produção. Passada essa etapa, a gente tem o projeto executivo, que é onde você vai estabelecer todos os projetos complementares naquela edificação. Aqui, necessariamente, ele é feito com a ajuda de instrumentos ou com a ajuda do computador. Hoje, essa produção já é nato digital, né? Depois, o projeto completo de obra e edificação, onde você vai reunir uma série de outros documentos também, inclusive os orçamentos, especificações de serviços, de materiais a serem utilizados, o cadastro como construído, que é o as-built, que é aquela conferência que você tem do projeto, aquilo que foi construído, e a avaliação pós-ocupação do ambiente construído, que é quando você, depois de utilizado, você vai verificar como é que está a questão das instalações, acessibilidade e tudo mais. Então, quando a gente encontra essa documentação num acervo privado, por exemplo, é importante a gente entender que essa produção documental ela tem etapas e em qual etapa a gente consegue. Isso no processo descritivo, ele é bastante importante, né? Outra questão relevante é entender quais os recursos gráficos que a gente utiliza como produtor do documento para fazer aquele registro num determinado suporte, né? Basicamente, aqui, os desenhos esquemáticos, os desenhos à mão livre, eles são feitos
no papel, no suporte de papel, um documento analógico, produz uma característica de documento distinta, que você, para fazer todo o trabalho de conservação dessa documentação, exige um conhecimento daquele suporte, questão do papel, as tintas que você usa, se é tinta da China, se é grafite, se é canetinha hidrocor, né, se é aquarela, os desenhos por instrumentos, aqueles instrumentos que a gente não utiliza mais, mas é a régua, esquadro, o normógrafo, e depois os desenhos assistidos por computador, que são os desenhos onde eles são apresentados. Em algumas prefeituras ainda não tem o protocolo digital, então você faz o desenho no computador, imprime e protocola, entrega em suporte físico, ou então ele já é nato digital e você protocola em nato digital, tá? Aqui é nato digital, vocês sabem? O nato digital. As famílias estão a trabalhar nisso. No meu município é literalmente digital desde 2020. Então, vocês estão bem na frente. A gente está começando a implantar agora isso, lá em Rio Claro. Já não está fácil. Não, porque há muito... Não sei se isso já evoluiu. Os colegas até estão aqui online. Em Câmara de Vida até 2020, até final de 2019, foi quando eu lá estive. A lei já previa a entrega em DVD, ou CD-ROM, das peças. O que é que acontecia? Tínhamos 2 ou 3 técnicos que não sabiam ler no monitor. Venham acionar as placas. E vamos embora. A culpa foi de quem não desligou as placas. Pois é. Toda a gente lê no computador. Aí os pontos. É sempre. Mas, claro, coitado do operacional tinha que estar a recortá-las, dobrá-las, furá-las. É sempre um trabalho, né? Essa transição do físico para o digital, ela é complicada, né? Depende muito de quem está lá, quem vai fazer o protocolo, né? Entender como é que faz esse armazenamento, né? do material digital. A questão é que havendo já estando previsto na lei, e o construtor, o empreiteiro, não sei como é que os senhores dizem, o responsável da obra, assim, entrega tudo esse suporte digital, por estar a imprimir tudo, é um encargo para a Câmara a todos os níveis, desde o papel aos tonas, por uma pequena imigração pessoal. Sim. E o que eu dizia, já ao ver isso, mas não quero lá, vocês passaram, sabem mexer em sistema Android, ainda sabem ler do computador. Exato. Alguma coisa está mal. É uma questão de incorporar o uso da tecnologia, sabem né? analisar uma planta, ou certas especialidades. Sim, incorporar o uso da tecnologia. Outros elementos que são muito importantes, quer dizer, aí da produção documental da arquitetura, a escala, quando ela é gráfica, quando ela é numérica, a cota, né, que é você cotar, colocar a dimensão em cada compartimento, o carimbo, que é o carimbo ou quadro, que é isso que a gente, esse aqui ainda não tem, mas quando você coloca as informações da planta aqui nesse canto, né, que é um carimbo ou quadro, ou o carimbo como estampa mesmo, que é quando você, como esse daqui, né, quando você vai ver a tramitação daquele processo. Diga-me uma coisa, desculpe interrompê-la, mas estou com uma curiosidade. Não, é para conversar. Nós em Portugal foi obrigado, em termos de obra particular, a apresentação do projeto a partir de 51, no século passado. No Brasil, como é que foi? Não, lá foi, por exemplo, em 1917, em 17, a legislação de Rio Claro já obriga você a fazer, a noticiar na prefeitura, né, a intenção de você construir. Sim, desde nós 17. já tínhamos isso, mas a apresentação da peça desenhada, sim, já é 51. Que é a tal licença de utilização, a licença de habitabilidade, a utilização. Olha que interessante, eu vou mostrar um pouquinho, que já está chegando aqui na sequência. As ricas, as mais pobres, já era aquele desenho de carvão. Mas a gente tem que lembrar que isso daqui é uma questão de uma produção oficial. A gente sabe que, às vezes, as pessoas constroem, né, sem dar notícia para a prefeitura, né? Então, uma vez eu fiz uma pesquisa na cidade de Campinas, que é uma cidade um pouco maior que Rio Claro, 30% da cidade não estava registrada. Então, são os clandestinos, né? Então. Outra questão muito curiosa é quando a gente o selo, né? A estampilha do selo, que também a gente pode explorar isso daí, que dá um pouco dessa cara, né?
A gente faz uma reprodução, depois eu vou mostrar aqui, grande, né, mais ampliada numa planta, e pede para que as crianças reconheçam esses elementos, né, da produção documental, porque como a gente consegue ler, né, eu como arquiteta e como uma pessoa que trabalha aqui, você consegue ler todas as informações, justificar todas as informações que estão aqui, né? Então, é entender que isso aqui é uma linguagem técnica especializada, que é como se fosse um livro que a gente consegue ter uma série de informações, né? Então, isso daí é revelar para a comunidade o potencial informativo de um documento. Então, a importância de você salvaguardar, né? De você investir tempo e dinheiro público na preservação dessa documentação. Mas, antes, aí vem a tua pergunta, a gente fala assim, qual é o antecedente dessa produção documental, né? Para a gente chegar nisso, que é onde a gente convenciona, que são os documentos de arquitetura em arquivo público, a gente teve uma situação anterior, que foi essa daqui, que é o termo de alinhamento. Esse termo de alinhamento aqui. Igual nós em Portugal também tínhamos, pelo menos desde 1903. Porque nós 1903, aqui, desde 1903. em Rio Claro, Aquilo tinha lá, era uma planta de quase localização. Sim, nada Tinham especial. eles iam construir ali, tinham um retalho, tem uma linha, a linha era a ver pública, não o alinhamento, e depois o retalho era a construção que se pretendia edificar, e nada mais. qual é a função do documento nesse caso? Marcar a linha. Alinhamento, Porque o mais importante nesse início da produção documental, o início da construção da cidade, era garantir espaço público e espaço privado. Daqui é a rua, aqui é o terreno da minha casa que eu posso construir ou não, tá? Em Rio Claro, isso começou em 1894. Então, a gente tem isso definido no Código de Posturas, que aí é a tradução ibérica, né? Portuguesa, na verdade. Então, a gente tem a mesma realidade. Então, olha aqui, esse livro, né, que a gente põe até um pouco da escala para a gente entender o que é, porque o que a gente gosta, a gente não pode mostrar para as crianças ou para a comunidade, e ficar pegando esse livro e mostrando o original. Então, a gente fez essas reproduções para dar um pouquinho de dinâmica e as pessoas entenderem. Então, está aqui, né? Às vezes, eu mesma como pesquisadora já falava, olha, eu lembro que tinha um livro mais ou menos desse formato, nessa dimensão, que tem essa informação. Então, esse é o livro de alinhamento. E aqui, o que a gente enxerga. Pode ir passando, gente, isso daí, ó. E o que vai falar aqui, ó? Então, por exemplo, nivelamento requerido por Rodrigues Giovanni, aos 13 dias do mês, tarará, tarará. Então, ele vai descrevendo. Então, você consegue ver no documento textual, não é um documento iconográfico, né? E nem cartográfico, que ele vai descrever minimamente o endereço, né? E aí tem aqui, ó. Podem pegar, gente. Pode ir passando para vocês olharem esses dois, para a gente não ficar com sono. Olha aqui, ó. Então, nesse termo de alinhamento, o que ele vai dizer? Tem o nome do requerente, tem a estrutura da prefeitura que era utilizada para fazer esse tipo de fiscalização. Então, a gente tem o fiscal, tem o chefe o arruador, na verdade, né? Tem o secretário. Então, como é que as prefeituras, né, as municipalidades vão se organizando para fazer o controle dessa atividade? Pensando que o documento reflete uma atividade, ele comprova uma atividade. Então, a gente começa com esse termo de alinhamento. E o que é interessante a gente mostrar, eu até coloquei dois aqui, né, para a gente entender que existe uma diplomática, existe uma estrutura desse documento que ela é muito semelhante. A gente consegue fazer com isso, né, eu gosto de sempre pensar, como é que a gente faz disso um produto para difusão? A gente consegue com que, como é uma escrita padronizada, então eu tenho, ó, eu coloquei esse e esse, é muito padronizado. O que muda é o nome do proprietário, o endereço, que o endereço é muito, não é preciso, hoje a gente tem a localização GPS, né? Antes não se falava, por exemplo, Rio Claro, ó, um prédio tipo operário, a Avenida 7, Rua 8A e 88B e 1A, quer dizer, é uma face toda de quadra, você não tem a numeração precisa. Então, a gente também pode trabalhar com as crianças, primeiro que eles podem preencher campos, onde cada um preenche o seu, né, relacionado à sua casa. Você pode entender quem eram aquelas pessoas que estavam trabalhando na municipalidade para fazer a comprovação daquela atividade, depois pesquisar cada um deles, então levantar um pouco da genealogia, a gente vai achar pessoas que são conhecidas, qual o tipo de atividade que ele exercia, né? Então, a gente pode fazer isso também. E esses termos de alinhamento, né, ele tem uma escrita paleográfica,
que as crianças desconhecem totalmente isso, essa escrita manual, desenhada. A gente pode trabalhar um pouco de questões de paleografia. Eu sei que o Nelson trabalha isso lá em Bolé, né? A leitura paleográfica disso, ele sempre faz referência a um código de posturas municipais, e aí a gente tem que buscar nos códigos de posturas, que é uma outra fonte, que é muito interessante para trabalhar hábitos e costumes, né? Naquela cidade que estava se organizando em termos de espaço urbano, de civilidade. Então, aqui eu trago esses dois, então dá para a gente estabelecer isso. E quando se identifica, um pouco mais para frente, já a partir de 1850 no Brasil, aqui deve ser contemporâneo, que a habitação passou a ser um componente importante na salubridade da cidade, quer dizer, a habitação precisava ser salubre também, precisava ter o porão, precisava ter uma altura de pé direito para ter a ventilação, a cubagem, né, que a gente fala, quem estudou história da habitação passa a entender que, além do alinhamento, passou a ser requerido um plano de obras a executar. Aí, que esse plano de obras, ele pode ser um texto, então, eu quero uma casa com 2 lanços, com sala, cozinha e banheiro ao fundo, né, ou latrina, no caso, né? Então, a gente tem a descrição do espaço, ela começa de maneira textual, para depois ela partir para uma representação gráfica, que começou a exigir toda uma linguagem especializada da arquitetura. Então, esse aqui pode passar o número 1, esse daqui é o 2. Então, os códigos de posturas estão nesse livro do tombo, né? Que ele é um livro grande, pesado, e aqui a gente também reproduz um pouco do que é o capítulo que vai trabalhar exatamente da reconstrução e reconstrução dos prédios. Aqui vai falar de porão, as pessoas não sabem o que é porão. Então, qual a função do porão, onde ele aparece na planta. Então, aqui uma série de questões que a gente também podem passar, relacionadas também àquele espaço construído, tá? A partir disso, a gente tem, então, aqui, né, esse slide aqui é do livro do tombo, com as imagens do capítulo específico sobre as habitações, e a partir disso a gente passa a ter o que a gente convenciona como um processo de construção de obras particulares, que são esses dois aqui. Vocês podem levantar, podem abrir, né, como vocês quiserem olhar. Então, a gente fez a reprodução facsimilar deles, né, para vocês entenderem como é que é isso. Então, existe uma capa, essa capa contém algumas informações importantes, a solicitação, onde eles vão dizer o tipo de construção que eles querem. Né? Sim, eles são isto de ponta baixa. Isso, exato. Isso. Que seria a planta do pavimento térreo. Né? Então, essa produção documental que a gente consegue identificar em cada um dos elementos diversas informações. Muita desenhos assim, do alçado, de quarto, isso. Sala. Isso é uma descritiva. Sim, E o que acontece? Esse tipo de representação está definido na lei. Né? E as crianças adoram, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez uma exposição em cima dessa documentação. Então, aqui a gente tem... Aí eu tenho... Porque eu tenho 17, depois eu tenho a lei vai sendo aperfeiçoada, né? Então, 17, 19 e 21. Depois eu vou ter 35 e depois eu não tenho mais. Depois eu acabo seguindo um código mais geral, que é do Estado. Né? Aí, pessoal, olha, voltando aqui... Estas capilhas são muito pastilhas depois da Câmara de Isso. Tem a capa... São os modelos. Oi? Sim. É uma cópia no vegetal, e a gente até pediu que fizesse nesse vegetal nessa mesma cor, porque o papel está acidificado, né? Então, a gente... E a outra coisa que é importante também, a gente de manusear, aqui já abriu, ó. Mas aqui tem um dos lugares que é ali, que abriu. Mas a gente precisa dizer mesmo a fragilidade do suporte, tá vendo? Porque a dobra é uma coisa super importante, porque a dobra já é normatizada. Quando a gente vê na legislação que existe uma
requisitos para essa produção documental, eles vão dizer que esses projetos têm que ser dobrados até o tamanho A4. Não faz o A4, mas vai falar medida, né? Então, a gente entender que essa documentação, a dobra é de origem dela. Então, não faz sentido eu pegar esse conjunto documental todo, planificá-lo. Não faz. Eu tenho que deixar, eu abro, faço a digitalização dela, ou a tomada digital de mais, fecho e guardo. Não faz sentido eu planificar tudo isso, tá? Isso. Até porque a dobra é de origem. Podemos passar para trás? Pode, pessoal. Podem ver, gente. Podem ver tudo aqui, ó. Aqui, gente, só para a gente voltar aqui, quando a gente vai analisar a capa, cada peça desse projeto, desse processo, que é um documento composto, gente, vamos voltar. Deixa eu só voltar aqui para a gente retomar. O processo de construção é um documento composto, tem vários tipos documentais que são atrelados a ele. Então, na capa contém uma série de informações, a solicitação também, essa solicitação também é padronizada, e depois a gente vai ver ao longo do tempo que ela acaba virando um impresso padronizado, onde você só muda alguns campos, dá para a gente brincar com as crianças que eles vão fazer as próprias casas e preencherem esses espaços. O guia de recolhimento de impostos também, que já é um impresso padronizado. Hoje, você paga o imposto por metro quadrado de construção. Aqui era por metro quadrado de testada, ou seja, a linha que você tem de frente, né? Tamanha era a importância disso. Os despachos que contém também, que estão contidos nos processos, o memorial descritivo, e depois eu tenho o termo de vistoria de obra, ou ABIT. Todos eles são tipos documentais textuais que eles fazem parte desse processo de construção de obras particulares, né? Agora, e tudo isso acabou gerando, né, em Rio Claro, a partir de 1936, meu acervo, apesar da legislação exigir a partir de 1917, essa produção documental entre 17 e 36, ela não foi localizada. O primeiro recolhimento do Arquivo Público de Rio Claro, que foi na década de 80, 1980, recolheu os processos a partir de 36. Então, meu acervo começa a partir de 36. E até hoje, esse documento está sendo produzido, né? Então, a gente tem outro formato, outra legislação que ele acaba sendo decorrente dela, mas a função permanece, né? No começo, a gente tem aqui como obras públicas, apesar de ser obras particulares, depois isso passou a ser uma diretoria de obras, uma secretaria de obras, às vezes, em alguns lugares, é uma inspetoria de obras, então, muda a estrutura, mas a função do controle da atividade de obras não muda nunca, não mudou, né? E até hoje. Então, por isso que é interessante, quando a gente for fazer as tabelas de temporalidade, vocês fazem tabelas de temporalidade no município, que é estabelecer o prazo de guarda. Então, essa produção documental, você não faz de acordo com as secretarias, mas faz de acordo com a função, que é a função do controle de obras. Nós aqui temos legislação nacional. Sim. Se você segue a nacional. Entendi. O prazo de conservação e o destino final e imposto de portaria. Para todo o país, não para uma região ou um município. Entendi. Olha, são os muito pequeninos. Não, mas isso é uma questão interessante, porque às vezes facilita o trabalho no município. Porque o que a gente faz? Esses documentos, como eles não pedem o valor probatório, que eu posso utilizar para uma reforma ou para entender como é que foi o processo de ocupação desse lote, eles são de guarda permanente. Mas alguns documentos, essa temporalidade do prazo que você tem de guarda anterior à eliminação, a legislação define também, mas pode ser definido até em legislação municipal, quando for um tipo documental produzido especialmente para aquele município. Então, vamos dizer que às vezes você tem na legislação nacional um tipo de requerimento, né, requerimento de avaliação de contas do município, por exemplo, né? Então, se o federal fala que você precisa guardar isso por 10 anos e o município fala que você precisa guardar por 5, vale o maior prazo, né? Então, a gente sempre procura fazer um trabalho interessante nisso, que se vocês quiserem, eu deixo um aqui para vocês também, que é essa outra produção que a gente fez aqui, que é muito simples, né? A gente fez uma linguagem fácil com essas filipetas aqui, para deixar do lado de quem está organizando a produção documental.
Então, aqui vai falar também o que é documento de arquivo, como que você organiza os documentos na sua repartição, como eu faço a gestão, o que são as tabelas de temporalidade de documento, então, plano de classificação, tabela de temporalidade, como que eu avalio os documentos, então, se eu defino como guarda, como passível de eliminação ou como de guarda permanente, como que eu faço transferência de documentos, o que eu digitalizo, então, não posso digitalizar tudo, vou digitalizar só aqueles que têm um prazo de guarda importante, como eu faço conservação, fala sobre lei de acesso à informação, sobre padronização de documentos e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, uma forma muito simples, muito fácil, para aquela pessoa que não é da área, não tem informação da área, trabalhar. Sim, eu tenho isso aqui direto. Eu vou deixar um aqui, tá? Eu vou deixar um aqui para vocês. Tá. Não, gente, podem fotografar sim. Um vai ficar aqui para a rede. Então, é essa a ideia, a gente compartilhar as coisas que a gente está fazendo, sempre de uma maneira simples, mas com resultado. Tá? Tudo que a gente vai falar aqui tem esse resultado. Bom, passado a entender essa questão dessa produção anterior, a gente vai falar um pouquinho de espécie e tipo documental, tá? Esses daqui eu acabei não trazendo, mas a gente precisa entender o seguinte, essa é uma coleção que eu tenho lá em Rio Claro, de documentos cartográficos, o desenho da direita, peça da direita e esquerda, mas ele tem a marcação de uma área no município, né, que é aquela área mais comprida assim, e na sequência o projeto de ajardinamento para ela. Então, aqui elas estão reunidas, mas essa documentação, ela está numa coleção que foi doada para o arquivo na década de 80, mas são desenhos completamente, perderam totalmente a ordem original. Então, o que a gente está fazendo no tratamento arquivístico? Precisa entender, né, que são etapas. Então, primeiro ele faz o desenho da delimitação da área, depois ele faz o ajardinamento, para depois fazer uma obra pública em cima desse local. Então, a gente precisa entender um pouco das fases da produção desse espaço, das fases de produção do desenho, para a gente chamar e buscar os vínculos. Porque vocês sabem que quanto melhor a gente revela esses vínculos, melhor a gente revela o potencial informativo daquele documento, melhor a gente atende o pesquisador ou então o administrador público. Então, a gente precisa buscar sempre esses vínculos, tá? Então, eu tenho documentos desse jeito. Essas etapas, né, a gente tem várias etapas aqui, como eu já vocês descritas na legislação, né? Então, como eu falei, a pesquisa, o estudo, anteprojeto, projeto base, tudo isso na norma brasileira já está descrita. Então, quando a gente foi buscar fazer um glossário de espécies e tipos documentais de arquitetura no Conselho Nacional de Arquivos, a gente já usou aquilo que estava na legislação, né? E quando a gente fala, por exemplo, de projeto de arquitetura de edificações ou projeto arquitetônico, porque são vários os projetos, né? Então, a espécie projeto, da espécie projeto decorrem diversos tipos documentais, né? Porque o tipo é a espécie com a função. Então, o projeto arquitetônico, o projeto de design de interiores, projeto de instalação efêmera, todas essas definições já estão na normativa brasileira, tá? De representação de projeto. Então, aqui vocês têm também. Então, é sempre importante a gente tentar buscar, na organização desse trabalho todo, fazer um glossário mesmo, tá? Porque a gente já vai identificando e classificando, né, cada documento dentro desse glossário aqui. Mesma coisa, planta, plano. Então, plano tem de habitação de interesse social, de intervenção local. Então, a gente seleciona, primeiro vincula a espécie, depois estabelece os tipos documentais decorrentes dela, tá? E tudo isso já está definido, não é na questão da arquivologia, mas na arquitetura, na produção documental da arquitetura, tá? Aqui eu só coloquei, né, e vou deixar para vocês aí como é que está no Brasil, planta de cobertura, planta de edificação, e qual é a função da planta? A arquiteta vai me ajudar? Certo, urbanista já há um tempo trabalho nisso. Não, mas olha que interessante que no Brasil a nossa formação é arquitetura e urbanismo, não é só urbanismo. É tudo a arquitetura e o urbanismo. Sim. Só não, né? Só não, né? Tem muita coisa. Mas a planta é uma vista superior, onde você faz um corte naquela casa, né? E olha de cima. Então, a função dela é você retratar por cima. Então, você consegue ver dimensão daquele compartimento, posicionamento de aberturas, né, de portas e janelas, o fluxo, porque passou a ser, na legislação importante,
que você não podia comunicar a cozinha com o banheiro, né? Os quartos também tinham que ser, a gente não podia ter banheiro perto do quarto. Isso só depois que os equipamentos sanitários, né, foram aperfeiçoados, que a gente conseguiu colocar o banheiro próximo do quarto e configurar a suíte. Então, a gente consegue entender pela planta todas as alterações no espaço doméstico, né? Quando a gente faz aqui, então tem várias plantas, né, de pavimento térreo, pavimento típico, quando você tem uma edificação em altura, planta de cobertura, projeto é a mesma coisa, então eu gosto de deixar aqui, porque esse slide é como se fosse uma consulta que a gente pode fazer, tá? Tem ele aqui também, tá? Vários projetos, e o corte, que é como se a gente tivesse uma edificação aqui e cortasse ela, né? Ou no sentido transversal, ou no sentido longitudinal, e você vai olhar a edificação por dentro. Então, o corte passou a ser exigido por quê? Quando passou a ser importante, identificar a altura do pavimento e a altura do porão, como é que você encaixaria a cobertura. Então, você precisou ver a edificação por dentro. Tá? Quando a gente quer mostrar a escada, como é que você acessa do pavimento térreo ao superior, você tem que fazer um corte na escada para mostrar como é que você chega de uma altura e vence na outra, né? Mas antes do corte da planta, passou a ser importante a elevação, a fachada, a vista frontal, porque ela tinha uma relação com a rua, né, de marcar aquele alinhamento, e era muito mais uma questão estética. Depois a gente vai vendo a incorporação de vários elementos do desenho, que são técnicas de registro, né, do desenho, conforme a gente precisa provar uma atividade. Então, cada elemento que tem na planta, ele tem uma função. E é isso que a gente, como arquiteto, consegue contribuir para o arquivista, tá? Outro documento também que é muito interessante, que também está relacionado a esses documentos, nesse caso, é um prontuário, que é a espécie documental, e o tipo é um prontuário de funcionário. Esse prontuário que está aqui é do servidor Agemiro Martins Dias. Cadê? Ele está por aqui, daqui a pouco eu acho ele. É um prontuário do Agemiro Martins Dias, que ele é um... Aqui, ó. Ele é desse tamanho, tá? Ele está com essa bailarina aqui, que a gente chama de metal, todo oxidado, mas ele vai trazer aqui as informações de que ele era o responsável por avaliar todos os projetos que entraram na prefeitura da década de 30 até 60. Em Portugal, será a ficha do responsável técnico da obra. Então, essa daqui, ele é a ficha do funcionário que avaliava esses trabalhos. É o contrário. Entendeu? Porque a ficha... O registro do responsável pela construção é esse. É um outro tipo documental. Entendeu? Se eu tenho ele aqui... Se eu tenho ele aqui... Esse daqui é a identificação do funcionário que fez da prefeitura, que fez toda a avaliação dos projetos. E esse aqui é do engenheiro. Nós designamos termos a responsabilidade. Sim. Então, se o funcionário teria um papel fiscalizador, presumo, a verificar se alguma, digamos, anomalia na construção, tomava data? Um monte. Já tem um livro de obra, hoje. Então, você já tem um outro tipo de documental. Pode criar a autoconstrução. Quando a legislação nacional, os municípios eram obrigados a ter um registro dos técnicos que podiam apresentar projetos daquele município. Mas isso é mesmo o registro que o município tinha. Eles tinham que pagar uma taxa para se registrar no município para poderem apresentar projetos. Então, nós temos um registro dos técnicos com aspecto de fotografia. Isso nós temos. O registro dos técnicos, arquitetos, engenheiros, que na altura eram agentes técnicos, se não me engano, também essa legislação dominante, mas para o funcionário da autarquia nós não temos essa prática. Mas olha que interessante aqui, ó. Quer dizer, nós temos o meu município, que é a minha realidade. Eu tenho dois momentos desse tipo de registro. Em primeiro lugar é esse. Ele é um registro manuscrito e ele faz um livro pequeno assim, tá? Manuscrito. Depois eu tenho ele impresso. Então, o que a gente percebe? Aqui, você começa a fazer uma estrutura de texto, que depois ela é impressa, você só troca algumas informações pessoais. Então, eu tenho primeiro esse e esse. Então, a partir daqui, a gente consegue identificar quem éramos legalmente habilitados, quem éramos licenciados para exercer a
informação. Então, aqui você, a partir de 1933, no Brasil, passou a ser, com a organização do Conselho Nacional, né, de Arquitetura e Urbanismo, passou a ser exigida a habilitação profissional. Então, a maioria eram práticos licenciados. Por quê? Porque eram pessoas práticas que sabiam construir, né, os capolavores, né, italianos, né? Mas aí eles podiam, mediante ou eles faziam uma prova, ou eles provavam que eles tinham 5 anos de atividade, eles conseguiam a licença para edificar naquela cidade. Então, aí eu tenho aqui e aqui. A gente consegue levantar toda a questão da formalização da profissão. Aqui, uma outra informação interessante, por exemplo, Ademir Martins Dias, que é esse senhor aqui, né, que tem uma história inusitadíssima, se der tempo eu conto, mas ele é brasileiro. Mas a gente tem outros que são italianos, espanhóis, alemães. Então, a gente consegue, o Brasil, país, né, que teve uma onda migratória muito grande, ondas migratórias muito expressivas, então a gente consegue levantar também esse tipo de informação de genealogia, tá? Porque documentos de genealogia também é o segundo fundo que a gente tem de maior consulta. Então, você vê, a gente, quando fala disso aqui, a gente vai buscando todos os outros documentos do arquivo, tá? Então, aqui está o prontuário do funcionário, né? É curioso porque essa é uma coleção que chegou no arquivo na década de 1980, e a gente descobriu, por eu ter estudado isso, eu falei, mas eu já vi o nome dessa pessoa, Gemílio Martins Dias, nas plantas, em várias. Aí a gente começou a levantar. Nas plantas, de 30 a 60, ele avalizou todas as plantas da prefeitura. Mas por que esse acervo todo estava na casa dele? Não desses projetos, mas de diversos outros documentos cartográficos. Então, o que a gente imagina? Que ele levou esse documento para todos os documentos que ele produziu, os desenhos que ele produziu do processo de parcelamento, de ocupação do território para a casa dele, e depois, quando ele faleceu, o filho voltou para a prefeitura. Né? Aí a gente recebeu, tem o termo de doação, então tem essas situações, né, de documentação pública que está na casa das pessoas, é complicado, né? Por isso que a gente precisa fazer formalizar o termo de doação, né? Bom, gente, entender um pouco do suporte é fundamental para as ações de conservação, fundamental. Papel ao predomínio, o papel tem qualidade diferenciada, gramatura, dimensionamento, ele recebe tintas bastante distintas, né? Então, é importante a gente entender isso, e quando o desenho é feito em meio eletrônico, quais as ferramentas que a gente tem, que tipo de documento ele produz, porque a gente sabe hoje que a gente produz maquete eletrônica, mas que você precisa congelar aquela imagem para você dizer que ela é a última estável, e o desenho também, né? Quando os desenhos são originais, geralmente, no Brasil, eles eram feitos em papel manteiga, que para vocês é o papel de esquisto, né? Que é um papel ou um vegetal muito fininho. Os originais eram feitos no vegetal, e isso quem define é a legislação, e as cópias eram feitas em papel prussiato, blueprint também. Por que era prussiato? Porque era um papel sulfite emulsionado, e essa tinta ficava azul, da cor de azul da Prússia. Tá? Então, por isso que chamava prussiato. Ou então, o método heliográfico também produz aqueles desenhos onde as linhas, né, que a linha, aqui é o negativo, onde tem linha está branco, o heliográfico não, ou a linha está mais vermelha ou está mais azul, depende da emulsão. Se tem ferro na emulsão, fica mais vermelho, tá? Então, precisa entender isso, e principalmente também, quando você vai fazer uma ação de restauro nessa documentação, você precisa entender como é que é. E as maquetes, né, que é um grande desafio, que elas são objetos tridimensionais, ocupam um espaço bastante grande, como é que você vai limpar, como é que você vai fazer a recuperação de algumas peças que estão faltantes, né, entender como é que é essa produção. Suporte, então, já falei aqui um pouco. Forma é uma coisa que, acho que não sei, para vocês eu acho que é claro, mas para os arquitetos não. Forma é estágio de preparação. Então, ou é original ou é cópia, mas isso não quer dizer que um é menos importante do que o outro. Aqui a gente tem esses dois exemplos, né, que, vamos dizer, se a gente for ver ao pé da letra, o original está no vegetal e a cópia está no prussiato. Mas a cópia contém diversas informações que você não tem no original. Então, assim, tomar decisões de eliminar a documentação, a gente praticamente não toma, né, porque cada desenho tem algum componente que é importante, né? Alguma informação que é importante. Esse daqui eu trouxe, que é a mesma coisa quando a gente pensa em forma, né? Estágio de preparação. Esse daqui estava no vegetal e esse daqui no sulfite, né? Na cópia heliográfica.
qual é primeiro? O que antecede? Então, isso daqui, esse antecede, né? Porque ele foi feito, desculpa, esse antecede, porque ele foi feito no papel sulfite e ele foi passado na canetinha. E esse daqui é a cópia dele, foi tirado uma cópia no papel vegetal. Tá? Então, eles contêm as mesmas informações e a gente entender que são estágios de preparação, que é forma. Tá? Então, a gente deve guardar essa documentação e não eliminar, porque é igual, mas é porque ele é representativo da forma. O formato é a configuração física desse suporte. Então, a gente tem aqui vários que eu mostrei, né? Formato de livro, formato de caderno, formato de prancha, formato de cartão postal, né? Esse aqui é um formato de cartão postal, né? Então, não é forma, não é dimensão, é formato, né? E que a gente tem que entender que a produção documental da arquitetura, ela segue aquela padronização do formato da série A. O A4, que é o papel sulfite comum, né? O A4, papel sulfite comum, né? O dobro dele é o A3, depois o A2, o A1, o A0, ou o A5 e tudo mais, e que essa dobra já é normatizada. Né? Então, a dobra ela acaba ocasionando situações de fragilidade do papel, mas não faz sentido a gente, num conjunto documental tão grande, planificar tudo isso. Né? As cópias emulsionadas também, e que essas dobras, né, a gente vê aqui no meio uma área bem fragilizada com perda de informação, né, justamente por essa questão da dobra. Então, o que a gente tem que fazer? Investir no nosso ambiente de conservação, não pode estar nem muito úmido para fungal, nem muito seco para esse papel ficar craquelando. Então, é um elemento importante para isso. Outra questão de formato também de documentos relacionados com... Porque isso aqui é um documento relacionado com a arquitetura e o ambiente construído, né? Ele está retratando isso. Então, o cartão postal, ou ele vem individualizado, ou ele vem em conjunto, como esse daqui é um de uma série, esse daqui são vários da mesma série, tá? Lembrando que a documentação iconográfica como essa, né, ela tem um potencial informativo grande. Em formato, a gente também tem esse formato de livro, e nesse daqui, que é esse aqui que eu trouxe, ele tem parafuso, que essa documentação ela é extremamente importante, que são as plantas cadastrais da cidade. Então, ele é muito, muito consultado, ele é extremamente manuseado, e são informações que vão sendo complementadas cotidianamente. Tá? Mas, olha, dizer, então, hoje em dia, nós temos no arquivo qualquer, não é aqui, as plantas cadastrais, e os nossos fiscais, quando insistem, apesar da informação já estar a ver em digital, eles continuam a insistir a consultar. Exato. Pois é, que o nosso está digitalizado. Mas eles continuam a insistir, preferem ver lá, e todos os dias lá passam para ver qualquer coisa. Isso. Mas adoram ver no celular as coisas. Mas isso aqui... Mas está Deve ter a ver com a dimensão também. Mas está disponível no telemóvel, se eles quiserem consultar. Mas não, você pode ver, está sempre a educação do olhar, as pessoas estão há muito tempo fazendo isso, né? Então, é um desenho que está sendo constantemente atualizado. E eu tenho vários problemas de conservação, que é fita adesiva, eu tenho todo tipo de remendo que se faz erroneamente. Então, aqui, ainda bem que fez pelo verso, mas às vezes eles colocam aqui, tá vendo? Você pode ocultar essa informação pelas letras. Então, esse aqui também. Então, plantas cadastrais, elas são fundamentais para a gente entender essa questão da arquitetura e do ambiente construído, tá? Aqui eu trouxe nessas imagens, duas delas aqui, cheio de fita adesiva, né? Isso aqui para os conservadores é um problema. Mas a gente também tem essas imagens aqui, que elas já foram resultado de um levantamento aerofotogramétrico, onde se fez já no computador, e que também é mais fácil você consultar isso, mas ainda não se elimina essa documentação, tá? Ela está no arquivo público. Esse livro de registros eu já falei, que é o registro dos profissionais, então ele está manuscrito aqui, mas ele tem esse outro livro de registro que tem um formato diferente daquele onde ele já está impresso, né? Aqui eu trouxe dois. Esse daqui é interessante, que é o livro de registro de construções e reconstruções, que é esse daqui. A gente tem primeiro ele manuscrito e depois ele passa a ser impresso. Aqui tem o registro, então eu consigo um vínculo entre todos os documentos que eu falei até agora, tá? Eu consigo ter o mesmo projeto registrado aqui, o mesmo profissional registrado aqui. Então, são outros tipos documentais também que são decorrentes dessas atividades.
Quando você falou que eles recolhem imposto, a gente também tem esse livro de recolha de imposto de indústrias e profissões. Então, assim, quando eu falo que a gente envolve grande parte da documentação do arquivo em cima dessa atividade, a gente envolve. Aqui, de novo, indústria e profissões. Os almanaques, que a gente tem também para falar quem eram os especificadores, né, tem aí também. Quando a gente fala de gênero, a definição que a gente estabeleceu, né, até com a professora Ana Maria de Almeida Camargo, é que esses documentos são híbridos. Isso daqui eu tenho textual e eu tenho iconográfico. Né? Quando eu uso a representação até a escala da arquitetura, ela está iconográfica porque ela está como imagem. Quando eu uso uma escala que é além da arquitetura, que eu uso elementos da cartografia, eu uso o subgênero cartográfico. Tá? Então, o gênero tem o textual e o iconográfico, e quando eu uso a cartografia, o subgênero iconográfico, né? Então, aqui tem umas informações disso também, né? Então, por exemplo, quando você tem esse daqui é híbrido textual e iconográfico, aqui é iconográfico, quando você tem um desenho de mobiliário é iconográfico. Todas essas imagens estão no arquivo de Rio Claro, tá? São do arquivo de Rio Claro. E aqui, os elementos da cartografia, ele é cartográfico. A mesma coisa desse daqui também, que eu utilizo elementos da cartografia para representar o espaço construído. Essa é a questão da descrição, é um campo da ISAD-G, né, que vocês vão descrever o gênero, né. As técnicas de expressão gráfica, que um pouco ilustrar, né, o que é desenho esquemático, a mão livre por instrumento ou por computador. Os desenhos, aqui, né, a gente tem entender essa técnica de registro, né, que é o desenho por instrumento. Vou passar mais rápido agora, né? Aqui também da técnica de registro, que é a tinta da China, e aqui eu coloco o seguinte, olha, esse desenho aqui, esse aqui é aquele que eu trouxe. Importante aqui, gente, eu vou até fazer uma parte, né? Por que esse desenho está condicionado nesse invólucro de poliéster com essa moldura? Diferente de algum outro que seja aqui, vamos dizer que isso aqui seja uma planta, né? Que ele só está com invólucro de poliéster. Quando eu tenho a tinta aderida ao suporte, eu não preciso colocar a moldura, porque ele vai criar uma estática, a tinta está aderida. Mas quando eu tenho a tinta que não está aderida ao suporte, quem sabe disso é quem já desenhou nanquim, sabe que você pode raspar o nanquim e ele sai. Então, a tinta não está aderida ao suporte, eu preciso deixar ele vai criar, por mínimo que seja, por milímetro que seja, ele vai criar uma distância entre a estática do poliéster, tá? Para vocês, como é que chama isso? Mica, né? Que vocês falaram que chama isso aqui? É mica. Então, a gente tem aqui, compra isso de rolo e faz a selagem. Ele corta, ele sela aqui, tá? Então, por isso que esse é diferente desse aqui. Vamos dizer que aqui é um desenho em aquarela, né? Então, aquarela, a tinta está aderida ao suporte, grafite, a tinta está aderida ao suporte. Então, você pode fazer o invólucro dessa maneira. Às vezes, quando você vai fazer um invólucro nesse aqui, ó, que é uma cópia heliográfica, você precisa deixar ele aberto, porque ele é submetido, o desenho foi submetido a um processo químico, e aquela aqui ainda continua soltando, por mínimo que seja, um gás, então ele acaba criando um microclima lá dentro, tá? Nenhum tipo de desenho pode estar exposto à luminosidade, porque se você tem a cópia e vai fotossensibilizar cada vez mais, a tinta vai ficar esmaecida, você vai perder informação, e se você tem um vegetal, a luminosidade vai ajudar a acidificação do papel, craquelamento, e vai, né? Então, por isso que a gente tem que acondicionar esse material de maneira distinta. Aqui, eu trago esse, né, que é um levantamento dessa coleção do Argemiro, né, que eu falei para vocês que era funcionário público que levou essa documentação para casa. É um levantamento de uma avenida. Aqui eu tenho as obras da avenida, né? E depois eu tenho um outro documento, eu não consegui trazer todos pelo peso que isso ocasionaria, né? Então, aqui tem as imagens, né? Mas eu tenho também as fotografias aéreas e os levantamentos aerofotogramétricos, os mosaicos. Então, eu consigo, dessa avenida aqui, né, que a gente está vendo aqui, que Rio Claro é uma cidade em tabuleiro de xadrez, essa avenida, ela corta o tabuleiro de xadrez, porque ela é uma avenida onde embaixo tem um rio, né, que foi canalizado. Então, a gente consegue representar por diversas técnicas de registro, que vão da fotografia até o desenho de arquitetura, como é que se deu o parcelamento dessa avenida, processo de canalização. Então, é muito rico.
A gente tem diversas fontes relacionadas à arquitetura ambiente construído com esse potencial de atrair, né, o interesse das crianças, por exemplo, em cima utilizando técnicas de registros diferentes, tá? Quando a gente trabalha com acervos de arquitetos, são acervos privados, a gente tem uma série de outros elementos, pintura, tapeçaria, objetos de desenho, quadros, né, que aí, então, acaba trazendo para os arquivos, né, outros desafios, né. Um pouco da conservação disso, nesse livro que a gente fez, a gente identificou nos próprios documentos do Arquivo de Rio Claro, fez um glossário, né, de identificação desses danos. Então, o que é ferrugem, fita adesiva, qual a diferença entre dobra, vinco e ondulação, né? O que ocasiona e o que depois eu vou fazer para resolver com isso, o que é borda quebradiça, zona separada, zona perdida, zona esmaecida, né? Então, é importante porque quando a gente está fazendo a indexação desse documento, eu já consigo fazer a identificação dos danos. E eu não preciso escrever tudo isso, basta que eu faça uma legenda, ponha um número, então tudo que tiver vínculo, eu ponho o número 1. Então, vamos dizer que eu precise fazer, conseguir aí um tempo, vou fazer um trabalho de pequenos reparos, né? Em documentos onde eu tenho a dobra, que a dobra está comprometendo a informação. Então, eu vou lá, eu pego todos aqueles lá, eu puxo aquele desenho. Então, eu não fico abrindo, procurando tudo de uma vez. No processo, no momento da indexação, eu já crio uma catalogação sempre em cima desses glossários, tá? Então, é tudo isso que a gente tem feito lá para auxiliar. Esse é o início de um tratamento dessa coleção do Argemiro Dias. Eles vieram para a gente, quando eles vieram, eles foram só acondicionados e armazenados nessas gavetas. Olha o estado que eles tinham, né? As bordas quebradiças, com partes faltantes, aqui com fita adesiva o tempo todo. Isso para vocês é muito comum, né? Que a gente vê. Zona faltante. Então, a gente fez uma avaliação, deixamos os que estavam mais críticos, né? E começamos a treinar a estagiária Letícia, que é essa que está de preto aqui, esse é o Fernando, nosso técnico, começou a dar segurança para ela, treinando para fazer, tirar dobra, né? Tirar alguns vincos, para depois ela pegar nos trabalhos que são mais complexos, né? Isso para vocês, assim, é bastante comum. Os EPIs que a gente usa, nada diferente de vocês, né? E, assim, de baixo custo, porque a gente também não tem dinheiro para ficar comprando muita coisa. O que a gente tira dos documentos, né? Sempre aquilo que a gente fala são elementos espúrios aos documentos. Os materiais que a gente usa para fazer higienização, então, inclusive, como é que fala? Aquele nebulizador, né? Que o Fernando usa, assim, para, às vezes, tirar, principalmente em livros, né? Isso. Não, às vezes ele lava alguns documentos, né? Mas aí com todo o trabalho, a gente aprendeu o seguinte: quando você não sabe o que fazer, não faça, né? Então, assim, higienização, todo mundo pode fazer, né? E esses pequenos reparos com papel japonês, alguma coisa muito simples, tudo bem, dá para fazer. Mas, assim, lavar um documento é uma coisa que precisa de uma técnica muito especializada, e aí quem faz é só ele, em algum caso excepcional, né? A gente não tem documento fungado lá, e quando tem, a gente precisa dar um banho de cobalto, né? Que aí vai para o Estado, a gente não tem essa condição de fazer lá, e não precisa ter. O que a gente viu é isso. O que a gente usa na rotina? Higienização e pequenos reparos no máximo, né? Quando a gente não vale a pena a gente investir num laboratório desse, né? As trinchas, isso a gente mostra para as crianças, eles amam, né? As trinchas. Aqui é um procedimento que a gente faz com pó de borracha pelo verso, né? Rala o pó de borracha e pega essa espuma, que é uma espuma para PETs, e faz sempre em movimentos circulares. O trabalho de raspar alguns excrementos ou então restos de metal, como é que se faz o movimento para fazer a higienização, porque assim, gente, a gente está num grupo aqui altissimamente especializado, mas quando a gente chega nos municípios que ninguém nem sabe o que fazer, eles não sabem nem fazer o movimento da trincha. Tá? Então, essa oficina está montada, inclusive, para isso, né? As espátulas, os bisturis, para que serve, né? As fitinhas, né? O filmoplast, quando a gente usa para fazer um trabalho, assim, muito simples ainda, as espátulas, os ferrinhos, né? Como é que tem que usar? Tem que usar entretela, como aqui ele está usando uma entretela.
para evitar de ressecar aquele documento, como ele vai tirando as fitas com adesivo, as fitas adesivas com bisturi, ele faz aqui como se fossem pequenos... para consolidar esses rasgos, né? Qual a técnica que ele usa, a gente também descreve isso para cada um, como é que a gente usa a técnica para preencher esses espaços com papel japonês, aí ele sempre busca fazer o tingimento desse material para não ficar, né, uma cor muito distinta, mas mantendo o princípio da distinguibilidade, da reversibilidade sempre. Quando a gente consolida essas dobras, né, principalmente nos projetos de construção, tem muitas dobras aí que estão comprometidas. Esses furinhos de broca, como a gente consegue identificar quando é broca, quando é traça, quando é cupim. Então, a broca, ela fura realmente perpendicular, né? Aqui já é a inserção com papel japonês, então ela usa a cola de metilcelulose, que prepara o pozinho e pinga lá, né? E faz pequenos enxertinhos aqui, né? Como está nessa imagem aqui, com pinça, passa com pinça, depois ela coloca em tretela e faz ela consolidar com a espátula. Quando ele tinge, quando a cópia é o blueprint, até ele falou para mim, você vai levar essa foto tudo pendurado? Eu falei, mas é assim mesmo que a gente faz, né? Faz os testes, né? Com a mistura de tinta, e depois a gente vê aquilo que ficou um pouco mais próximo do papel, mantendo os princípios da distinguibilidade e reversibilidade. A gente tem parâmetros para digitalização que o Conselho Nacional de Arquivos estabeleceu. Aqui é o nosso laboratório de conservação, e o digitalização, a gente montou essa mesa, e se a gente fosse comprar um scanner, nós pagaríamos, na época, 300 mil reais, tá? Mas a gente gastou 25 mil reais, então nós gastamos 10% montando essa mesa, que é uma mesa que tem um tampo, que ela planifica temporariamente aquela planta, né? Compramos os holofotes, a câmera fotográfica semiprofissional, o computador, né? Que faz o tratamento da imagem, tem um pistão aqui, porque o vidro é antirreflexo temperado, pesado, então esse pistão, ele dá esse conforto para quem vai levantar e... Só para vocês terem uma ideia, o valor que ela falou em reais seria uns 50 mil euros e fez, então, uns 5 mil euros. Né? Sim. E aqui, ó. Fazer uma operação já com os meus superiores. Nós agora vamos ter uma candidatura a fundos europeus. Menina, 1 milhão. Não dá para dar. E uma das propostas que eu apresentei foi precisamente a documentação da antiga divisão de cadastro, que eu enumerei no início da sessão. Compramos uma planetária, a gente chama os scanners planetários, só que os scanners planetários em Portugal atualmente custam uma fortuna. E agora eu vou roubar esta vossa ideia. Entendeu? Eu vou deixar o slide aí, vocês podem olhar. Se tiver dúvida, me escrevam que a gente manda foto. Nomeadamente para depois saber os componentes técnicos dos holofotes, das câmaras, depois eu vou chatear os senhores. Pode, porque assim, nós compramos o tripé, né, com o holofote, tudo não ficou em 25. Mas compraram tudo à parte. Tudo à parte, tudo. Ali o mais difícil, penso, será a bola da mesa. O suporte elevatório, mas um bom serralheiro sabe fazer isso. É como se fosse uma janela. Uma porta branca, Foi um serralheiro local que fez isso. Porque aí, assim... Vou roubar isso. Pode. Mas o interessante, gente, lá no Arquivo de Faro, quando a gente tem um desafio, a gente envolve a equipe na discussão, né? Então, assim, a ideia era colocar um vidro. Aí eu falei, gente, mas vai ficar colocando vidro, pondo vidro aonde? Perigoso, vidro temperado, né? Isso, e é um perigo isso. Aí a gente falou, não, então vamos fazer uma coisa que faça isso, que planifique temporariamente. O vidro tem que ser antirreflexo, tem uma espessura acho que de 5 milímetros, e aí assim, as distorções, a gente corrige as distorções aqui no programa, que é no Lumion, aqui, ó. Ele está corrigindo. Então, ele abre um processo desse, planifica, fotografa, entendeu? Depois ele dobra, guarda de novo e acerta isso daí. Ele faz algumas correções, ó, tá vendo as correções que ele faz? Só para ele não altera nenhuma informação para não alterar a autenticidade do documento, certo? Ele só faz alguma correção de luminosidade, né? Tá vendo que tem uma que tá melhor do que a outra, né? Mais claro ou não. Ele salva isso em PDF, PDF-A, né? PDF-A. A gente não está salvando em TIFF, porque a gente não precisa
não precisa de ampliações gigantes disso, e porque a gente não tem espaço de armazenamento suficiente para TIFF. Então, digo uma pergunta. Não fazem num formato matriz de conservação? A É TIFF só o é só o PDF? PDFA, que é de acesso, a matriz de acesso. Porque, assim, a gente fornece isso para a prefeitura municipal, né? Vamos dizer que você é proprietário, a gente vai fornecer para você. Se você quer reformar uma dessas casas, a gente fornece para você. Ou para a prefeitura, para fins de verificação de metragem quadrada diária. Eu não vou ampliar isso de maneira muito maior do que o tamanho original, né? Então, para a gente, o PDFA é viável, porque o TIFF a gente não tem esse espaço de armazenamento. Pode ser que lá na frente a gente se arrependa, tá? Mas é o que é possível. O PDF, por algum motivo. Sim, o original está lá, não é eliminado. Isso. Exato. Não temos espaço a servidor para... Porque assim... Fica isso a todo tudo, né? Então, mas sabe o que eu acho interessante? A rede chega e fala. Porque isso significa, quer dizer, para que a gente vai disponibilizar em TIFF essa documentação, que ela é massa documental, é grande, é muita coisa, né? O espaço de armazenamento é muito grande. Se a gente resolve, vamos dizer, então, eu vou comprar espaço de armazenamento, eu vou descobrir outra parte aqui. A gente fala no Brasil que o cobertor é curto, se você puxa muito de um lado, você descobre outro. Então, a nossa realidade de arquivo do município pede isso. Então, acho que é uma questão que a rede pode levar, né? Não sei como é que é o diálogo lá. Nós não vamos, este trabalho que eu referenciei aos senhores, por acaso foi contratado a uma empresa na altura, era uma coleção fotográfica. Uhum. Um dos requisitos foi para o grupo disponibilizar ao utilizador, temos um formato PDF tipo A, baixinho, ali a 300 capas, 400 capas, cada fotografia. Mas depois dissemos logo, atenção, temos uma matriz de 600 dpi. Sim. Para ficar em TIFF. Para ficar. Sim. Haja que houver com os servidores, sim. Esta matriz tem que ficar. Sim. A gente tem que olhar a nossa... Porque, como é que fala? A nossa realidade e cada conjunto também que vai digitalizar, né? Quer dizer, cada conjunto. Investe para ficar. Aqui é fundamental a gente investir nos nossos espaços de guarda, porque a zeladoria predial é um componente importante, né? Então, a gente tem aqui controle de temperatura, de umidade, de poluente, de praga, água, força física, dissociação, são os 10 itens aí que a gente precisa ter, e no caso o arquiteto consegue ver tudo isso. A gente fez tudo isso no arquivo de Rio Claro, não tinha, tá? Em 2017 a gente passou a fazer. Soluções de acondicionamento. Então, a gente tem, para nós, comprar caixa acid free é muito cara. A gente usa uma caixa polionda, né, que é desse material aqui, e eu faço o último, eu vou revestir assim, para não ter contato direto com a caixa, com papel neutro, né? Mas eu posso fazer envelopes, só isso aqui, ó, folha dupla de papel neutro. Eu posso fazer os envelopes de filicete, né? Ou aqui... Ou posso fazer o filifold aqui também. Sexta-feira, folhas A2, papel livre da Civis. Isso. E depois fazíamos essas capinhas, a gente chama capilha, à medida. Isso. Lá estava eu com o ramo, o x-ato, vocês davam assim, não conseguia assim, nossa, lava horas, fazer uma capilha daqui, lava horas. Acondicionar na horizontal, sempre, né? Então, a gente sabe que o acondicionamento primário é aquele que está direto no documento, então eu posso ter um primário, um secundário, às vezes colocar isso ali, ter um terciário, tomando cuidado para não criar microclimas, né? Às vezes você quer preservar demais e acaba criando um problema. Sempre procurar que esses envelopes abram em cruz, né? Abram 360 para você não ter que ficar puxando aquela documentação, porque numa dessas de puxar, você quebra também, né? Perde a informação. Então, a solução de acondicionamento tem que ter criatividade, né? E principalmente os grandes formatos de arquitetura que a gente tem aqui. Olha o tamanho, né, do funcionário, com o tamanho dessa pasta que ele fez de polipropileno para acondicionar os mosaicos. As nossas grandes, também nós não temos a vossa dimensão, como é óbvio. As mais significativas são o projeto de Saramento de Saboia, não está para esse ano, 1917, que foi quando iluminaram colocação dos postos de iluminação pública na cidade. Uma planta em Sião, azul. Sim. Pensar desta mesa. O que é que nós pedimos à senhora que restaurou, que teve que fazer preenchimentos com papel
Sim, pá. Japonês. Então, isso logo um passo para com capa, foi assim. Não, mas isso Para dá manusear fazer. aquilo era preciso 2 pessoas para agarrar as 2 pontinhas. Se não tivesse uma estrutura minimamente sólida, ao fim de 10 anos a planta estava destruída. Isso. O que a gente costuma fazer é, quando passa do A0, né, passa do tamanho dessa, que a gente mandou fazer, essa mapoteca também, a gente enrola, no meio faz um suporte, geralmente 10 centímetros, né, também um canudo, enrola com poliéster para não ter o contato com o plástico direito, aí enrola, às vezes faz ela no sanduíche aqui assim, enrola, e você pode colocar o TNT também, que é aquele tecido não tecido, né, e amarrar com um cordãozinho de algodão, coloca dentro de uma mapoteca, se for o caso, ou se for maior, você faz uns tubos, né? A senhora fez um tubo de papel livre de acidez, que era posto de suporte para as exposições, etc. Esse tubo pode ter seção quadrada ou seção triangular. Né? O nosso era um quadrado. Estávamos até bem feitos, não tinha muito jeito para produzir igual tipo. Então, assim, então, o acondicionamento e o armazenamento, né, são questões também importantes, e a gente tem uma mapoteca vertical, acho que está aqui, ó. Não sei se vocês têm também, que a planta tinha uma faixa, e você... É péssimo isso daí também, porque ela vai abaulando, né? Então, tira da vertical e deixa a horizontal. Para aquelas tipo até A2, sim. Agora estes formatos grandes, tínhamos em cima das estantes nas cimalhas, para não ganhar elevação, ficava mesmo por cima das estantes. Exatamente. Como também. Folha de esfera ao vento por baixo, também. Para estabilizar, era a forma, para ter espaço para tudo aquilo. Sim. A gente está fazendo a troca de acondicionamento, né, para essas caixas aqui, mas aí o mais importante que a gente acha tudo, eu não vou falar do acesso, porque eu vou falar muito, eu até deixei para o final, né, porque fala um pouco da lei de acesso à informação, aí acaba ficando uma coisa mais cansativa, mas a gente fez o quê com essa exposição que chama A Casa Mais Que Morada? Quem quiser conhecer, tem no YouTube também o vídeo disso, né? A nossa ideia, quer dizer, a nossa grande referência intelectual nisso é a professora Luísa Belotto, que é uma arquivista, historiadora arquivista falecida recentemente, né? Nesse livro que ela fala de arquivos permanentes e tratamento documental. Ela fala que além daquela função primeira que a gente tem de organizar e dar acesso aos documentos, a gente precisa buscar essa função que pode ser considerada secundária, né? Ou sempre foi considerada, mas que é de comunicar esse acervo de forma bastante ativa, que ela diz que assim a gente consegue essa dimensão popular e cultural dos arquivos, né? A gente tem feito isso envolvendo a equipe do arquivo, toda a equipe participa de qualquer montagem de exposição, no sentido de definir a curadoria, definir como que a gente vai mostrar o percurso, que atividade a gente vai fazer. A gente procura sempre fazer num espaço além do espaço do arquivo, para que aquela atividade seja conhecida pela municipalidade, né? Por exemplo, a gente tem um espaço no museu e a gente quer buscar uma linguagem acessível. Então, a gente fala a linguagem, o tecnês, né, da arquivologia, mas também numa linguagem que as pessoas consigam entender. Aqui a gente tem fotos da montagem dessa exposição, e o que a gente fez? A gente fez um painel, aqui é a exposição, tá? É um espaço no museu, baixíssimo custo. Se eu gastei R$5.000, quanto que não dá para fazer essa exposição? Ela já está lá há 3 anos e as pessoas não querem que a gente desmonte porque as pessoas gostam dessa exposição. Mas eu vou mostrar detalhes o seguinte, ó. Esse painel grande aqui era a única parede que nós tínhamos. Então, usando a mesma linguagem do memorial, do manual de documentos de arquitetura, a gente foi explicando o que era documento de arquivo, o que era documento de arquitetura, quais os profissionais envolvidos naquela produção documental, né, que é um pouco dos registros de funcionários e tal. E depois, nesses painéis centrais, que eram 6 painéis aqui, frente e verso, que era o que nós tínhamos, nós fizemos a seguinte questão. Na parte de cima, a gente colocou a capa, a solicitação, o guia de imposto e o memorial descritivo. Então, são os documentos textuais. E aqui na parte de baixo, os documentos iconográficos. Da parte de cima, a gente foi destacando alguns elementos relacionados à arquivologia. Então, a diplomática, a procedimento de aprovação de projetos, e no de baixo, relacionados com a arquitetura. Então, ficou isso. Você olha, você imagina que parece tudo igual, mas cada painel tem uma curiosidade, né? E a gente adesivou algumas plantas também no chão. Então, pegou, como é tudo
digitalizado, né? Depois que a gente definiu os documentos originais que íamos usar, fizemos a digitalização, então adesivamos essas plantas no chão, né? Que elas estão aqui. E as crianças adoram isso. E a gente fez algumas peças também para as crianças brincarem, como quebra-cabeças e jogo de encaixe, tá? Adesivo. Isso, as plantas foram adesivadas no chão. Então, aqui, né, a gente vê essas imagens da planta adesivada no chão. Aqui já é a gente nem bem tinha montado, as pessoas já estavam entrando. Esse museu, ele tem as janelas, né, portas e janelas em azul, e como a gente usa a caixa em azul, o nosso funcionário que faz as caixas, ele fala, vamos colocar, então, a marcação de uma porta para dizer que aquele espaço, a gente está entrando numa casa, então ele fez com o próprio material arquivístico, né? E a gente, quando está recebendo as coisas, a gente mostra, eles querem saber o que é, então, polionda, a gente mostra a ondinha lá, tal, faz isso. E no início, aqui, a gente fez logo na entrada uma casinha mesmo aqui, com a janela, aqui é um QR Code com todas as imagens que a gente usou na exposição, e as pessoas aqui adoram tirar foto, né? E a gente pedia para marcar o arquivo também. Porque, às vezes, gente, a solução está no simples, né? Não adianta você ficar inventando muita moda, porque as pessoas não entendem aquela informação que você quer passar. Quando você vê esse negocinho com a carinha ali, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é ir lá tirar foto. Aí elas marcam a gente, segue, sabe? É uma coisa que dá engajamento, né? Aqui as crianças brincando com o jogo de encaixe, com os quebra-cabeças, não só crianças, mas adultos, todo mundo gosta de brincar com isso, de todas as idades, E a gente tem feito com esse produto alguns serviços educativos. Por exemplo, a gente recebe crianças de escolas aqui, escolas de ensino fundamental. Então, eles vão até a exposição, olha, o espaço é super pequeno, mas o que a gente consegue comunicar com as crianças nesse espaço assim, é bem legal. Então, a gente faz uma primeira orientação, né, para elas sentadinhas ali no chão, depois a gente deixa as crianças brincarem um pouco com ali, entenderem um pouco, né, se ambientarem naquele espaço, e cada uma fica em volta de uma planta, verificando curiosidades, e eles buscam, assim, informações que a gente às vezes nem viu. Depois a gente fica à disposição para responder para eles, é uma atividade que dura 45 minutos, tá? Fica à disposição para responder as perguntas. Então, aqui que eu falei para vocês, né? Aqui explica a parte da arquivologia e aqui embaixo a parte da arquitetura. E depois eles vão brincar com quebra-cabeças, né? Aqui também a gente ainda faz recebe crianças de todas as idades e em todos os períodos escolares, né? A gente aproveita também para levar alguns documentos que a gente faz as reproduções facsimilares, né? Para as crianças mexerem, né, nessa documentação, faz a demonstração de procedimentos de higienização de pequenos reparos e leva algum outro documento que tenha a ver com o contexto de produção daquele documento. E geralmente são documentos relacionados à história daquela comunidade, então todo mundo se sente participando. Além disso, a gente recebe público infantil, aqui, né, público infantil, jovem e adulto, em alguns eventos que o museu abre especialmente para essa atividade. A gente recebe educação especial de jovens e adultos aqui, em alguns momentos também, né? Outras exposições que a gente faz vinculadas ao mesmo tema, aqui é vinculado à arquitetura italiana, como eu falei para vocês, tem informação de genealogia, a gente também traz o pessoal da comunidade italiana, então faz alguns outros eventos para sempre dinamizar aquela exposição que a gente fez, né? Porque não dá para a gente ficar fazendo várias exposições no ano, a gente faz uma exposição e outras que vão ser atividades que vão se agregando a ela. Além disso, a gente trabalha esse mesmo assunto dos documentos de arquitetura nas visitas pedagógicas que acontecem no arquivo, aqui é o salão do arquivo, então a gente fica explicando para eles, a gente tem estagiária de arquitetura que explica a questão da casa, da introdução da garagem, da grafia, bom, e faz também a demonstração de procedimentos de higienização e pequenos reparos. Paralelo a isso, a gente soma esses trabalhos com os arquivos de arquitetura, com o projeto Arquiaventuras. Eu trouxe algumas coisas aqui, mas muito poucas. A gente começou desenvolvendo com as fotografias quebra-cabeças. Então, a cada quebra-cabeças, então vamos imaginar, cada grupo de 5 crianças recebe 2 quebra-cabeças e 4 fichas. 2 dessas, 4 dessas e 4 dessas, sendo que 2 estão relacionadas aos 4 quebra-cabeças. Aqui está escrito o nome do mercado municipal e aqui está a descrição do ponto. Então, vamos dizer que a pessoa vinculada ao quebra-cabeças do mercado municipal tem
a ficha mercado, a ficha hospital. A descrição mercado, a descrição hospital. Então, ela tem que montar, relacionar aquilo que se descreve, aquilo que ele está fazendo, e depois ela vai explicar para as outras crianças o que ela viu. Então, ela treina oralidade também. Esse material a gente fez em braille, tá? Que é para sensibilizar as crianças da dificuldade do braille. Tudo isso aqui está impresso para baixa visão, então a gente tem crianças com bastante crianças com essa dificuldade. Canto arredondado, material é PVC. Aqui tem o brasão do município, o logotipo do arquivo, não tem o logotipo da gestão ou o slogan da gestão, porque senão o prefeito seguinte não usa esse material, né? O material feito totalmente no arquivo. Então, assim, a gente começou com esse. Acho que eu não tenho aqui outro. E nós temos também, a gente fez a reprodução num tamanho A3 de uma página do jornal Alfa. São 8 frentes, né, do jornal, onde a gente trabalha o detetive de palavras. Então, ali as crianças conseguem identificar a grafia antiga, assuntos que se discutiam naquela época, e eles escrevem num painel também, no mesmo painel que eles vão colocar em bolsinhas, isso daqui, né, lá no arquivo, eles vão escrever as palavras de grafia antiga com uma lupinha, né, eles olham no jornal a lupinha e vão escrever. Então, são 2 atividades muito, muito simples que eles amam, tá? E também estão vinculadas ao espaço construído. A gente começou a fazer esse trabalho, né, fazíamos isso nas visitas, só que quando a gente envolveu as professoras coordenadoras das escolas públicas municipais, aí o trabalho ganhou um outro vulto, porque elas nos ajudaram a definir qual era a abordagem que a gente tinha que fazer aqui, elas que nos trouxeram essa dificuldade da criança com baixa visão, e a gente ampliou esses jogos, tá? Então, eu vou mostrar um pouco aqui, ó. A gente recebe crianças de educação especial, que são crianças surdo-mudas. A gente fez quebra-cabeças para criança com dificuldade motora, então são peças maiores que a criança consegue colocar. A gente também fez cartas, além do braille, que é mais caro imprimir, a gente fez na linguagem brasileira de sinais, que vocês também têm a linguagem para surdo-mudo, né? A gente fez elas também. Então, o material é totalmente inclusivo. A gente tem testado nas crianças de educação especial com muito sucesso. A gente vai também em Dia da Família na escola. Aqui vocês estão vendo que tem um tabuleiro. Esse tabuleiro é de lona, tem 1 metro por 1 metro. Tem uma dinâmica de um jogo de tabuleiro e tem cartas atreladas a eles. São essas cartas aqui. Quer dizer, são 290 cartas, tá? Então, você nunca esgota, os assuntos são relacionados à história da cidade, a organização de documentos, a patrimônio material e imaterial. Então, quais são as cartas? Por exemplo, o quiz, né? Qual a função dos arquivos públicos? Então, se eu tirei no dado e caí naquela casa, eu sei que a função certa é essa, mas aí eu leio para a minha equipe tem que adivinhar. Então, se eu acertei, eu ganho mais 3. Se eu errei, eu perco 3. Então, a gente, além de ganhar o jogo, quem chega primeiro no ponto de chegada, quem soma matemática. Então, a habilidade da matemática está incluída aqui, tá? Então, outra aqui, ó. Qual foi a escola que teve o primeiro prédio construído na cidade, especialmente para abrigá-lo? Aí, a professora não precisa saber, né? Ela sabe que está marcadinho aqui. Então, é uma forma também da professora aprender. Então, está aqui também. Aí, outro conjunto de cartas, verdadeiro ou falso. Inaugurado em 1886, o antigo matadouro tinha a função de controlar o fornecimento de carne na cidade. É verdadeiro ou falso? A gente sabe aqui que é verdadeiro, tá? Então, o prédio, hoje desativado, localiza-se na região sul da cidade. E outro, a formação do bairro Vila Aparecida teve como ponto principal a Cabana do Mato, o antigo refúgio de escravos fugidos. É verdadeiro. Lógico que a maioria, a gente põe essa maioria verdadeira, né, para fixar aquela resposta que é correta. Aí, a Cabana do Mato, hoje Lago Azul, era cercada por bambu, sarará. Então, a gente sempre faz a relação nesse jogo todo entre o passado e aquilo que é hoje, porque é aquilo que a criança tem de referência. Então, eu trato questões de história da cidade. Aqui também, quando eu vou falar da avenida que foi canalizada, por um processo de drenagem, tem a ver com a questão do meio ambiente, né? Então, eu trabalho todas as habilidades que as crianças desenvolvem com 9 e 10 anos de idade. Outro aqui é a mímica, que as crianças amam, né? Então, por exemplo, teatro mais 3, escola mais 3, café, grampeador. O soletrando, né, que é o desafio das palavras. Aqui eu tenho manuscritos, jardim público, então
se eu ganho, se eu perco, né? E o desenho, que é essa carta aqui onde todos jogam, então tem futebol, bicicleta, pincel e luvas. Então eu tenho essas dinâmicas, fora aquela carta que fala, né? Congele 2 casas, congele por 2 rodadas, escolha uma equipe para avançar 3 casas, né? Então, esse jogo de tabuleiro que vocês estão vendo aqui, né? Todo colorido, os mesmos pontos que eu tenho no quebra-cabeças, eu destaquei ali naquele tabuleiro. Então, assim, é um jogo que ele vai somando outras atividades dentro dele. A partir desse jogo, eu posso fazer outros, tá? Esse jogo aqui, que é o jogo da memória, que a gente fez a reprodução de 24 painéis, então são 12 pontos diferentes, né? E a jogo da memória a gente ia fazer pequeno para trabalhar sentado, mas o professor de educação física nos deu a seguinte ideia: vamos fazer maior, né? Para as crianças poderem correr e brincar. Isso aqui, ó, isso aqui a gente furou e colocou aquele negocinho de crachá, simples, porque criança com dificuldade motora consegue pegar, e a gente tem crianças, como nessa imagem ali embaixo, crianças em idade de creche, que é o jardim da infância, brincando com isso porque é fácil reconhecer. Tudo é material do nosso acervo, tá? Nada a gente inventou. Esse jogo aqui trabalha as relações étnico-raciais. A gente estabeleceu também 24 dessas imagens, aí é esse tamanho, tudo também canto arredondado, tá? Canto arredondado, brasão, logo do arquivo, nome do jogo. Isso aqui está todo acondicionado, eu não trouxe tudo, mas quando a gente faz cada joguinho, a gente sempre acondiciona nesses saquinhos aqui, porque para a gente acondicionamento é uma questão importante, né? Então, aqui tem tanto questões relacionadas ao patrimônio imaterial, quer dizer, uma dança, quanto ao patrimônio arquitetônico, quanto jornal falando de escravos, e são palavras que são associadas a esse jogo, né? Então, por exemplo, afro-brasilidade, harmonia entre povos. A gente tem uma versão em braille, mas tem a versão em libras também, né? Então, a gente tem levado isso daqui para as crianças motivarem a discutir esses assuntos que são sempre muito relevantes, tá? O outro jogo é esse daqui. Na verdade, esse outro aí para mostrar para vocês aqui. Esse é o condicionamento dele, que é o Arquiregistros, que é... Imagina esse caderno. Ele não fecha aqui, porque ele tem o espaço que monta aqui, tá? Ele é inteirinho, com placas de tamanho A4, que a gente adesivou, né? Então, a professora chega lá, tira a cópia xerox aqui, e tem toda a instrução de montar. Então, gente, isso foi uma ideia de uma professora. Aqui, o nome do aluno, da escola, ele vai abrindo aqui, ó. Aqui eu tenho a bandeira da cidade, para escrever, o hino da cidade, com a estrofe, para complementar a prefeitura. Aqui, uma redaçãozinha, uma foto, meio ambiente, e eles vão abrindo aqui, ó. Abre aqui, abre aqui. Então, a criança pode pintar e escrever. Então, tem meio ambiente. Eu tenho os mapas aqui da cidade, tá? Para a criança entender, inclusive, um mapa básico da cidade, que a gente trabalha as questões de urbanismo, né, de planejamento urbano, planejamento participativo, com as crianças. Então, tem desde os mapas mais antigos até esses, esportes aqui, profissões antigas, e aqui a professora vai fazer o furinho e vai colar esse livrinho, que ele vai trabalhar, são 13 folhinhas padronizadas nesse tamanho aqui, né, que é aquele tamanho que ele dobra, cada hora abre de um lado. Aqui vai falar sobre patrimônio arqueológico, vai contar um pouco da história da cidade. Só que eu tenho, assim, um texto, que as professoras nos ajudaram qual seria a abordagem, você sabia que, como uma curiosidade, para saber mais, se a professora quiser ir além desse assunto daquele momento. E a criança vai desenhar. Então, a professora não precisa saber a história. O que precisa saber está escrito aqui, eles só vão fazer uma representação e vão fazer tudo. Por que a cidade chama Rio Claro? Por que teve tabuleiro de xadrez? Até chegar na Café Imigrante Ferrovia Indústria, chega no final do ano, a criança junta isso daqui e ela leva para casa, para ela contar para a família qual a ideia dela, a interpretação dela sobre a história da cidade. Nós não vamos escrever um livro sobre a história de a gente quer que as crianças façam isso em sala de aula. Aí a professora fecha aqui e eles entregam. Então, geralmente, no 9º ano, é onde eles estão encerrando um ciclo para começar o outro, né? Então, eles levam isso aqui, no 9º ano não, desculpa, com 9, 10 anos, eles encerram o 6º ano, né? Eles levam para contar a história da cidade. Então, cada um vai ter a sua interpretação da história da cidade, tá?
Qual que é a nossa questão? A gente trabalhava o quebra-cabeças, esses jogos lá no arquivo, no modelo que a gente fez num piloto. Mas as professoras queriam mais, os alunos queriam mais, e a gente falou, não, a gente quer fazer uma política pública arquivística, quer que isso aqui aconteça independente da gente. Então, nós fizemos com o nosso baixíssimo orçamento a reprodução de todo esse material, né? Às vezes, cada mês um conjunto, ou cada 4, 5 meses um conjunto, né? Para doar para as professoras, para as escolas. Então, cada escola pública tem o seu conjunto. Né? Então, agora a gente está aqui, eu estou falando disso para vocês, lá no arquivo está tendo visita pedagógica em cima desse material, e tem uma escola pública, várias escolas que as professoras estão trabalhando uma peça dessa daqui, tá? Para entregar para o aluno no final do ano. Então, já independe da gente essa aplicação disso. Né? Então, aqui, eu falei para vocês, né? O de esporte, né? Está aqui, então a professora Xeroca aqui, né? Uma aqui, outra aqui, e a criança vai montando. A gente disso tem feito essas brincadeiras todas, né? Além da educação especial, quando a gente vai fazer visitas pedagógicas nas escolas, em projetos sociais, é sempre muito importante, crianças que, assim, em segundo turno da escola, né, que ficam na rua em situação de vulnerabilidade, eles participam desses projetos sociais, então, a gente recebe eles lá no arquivo, a gente faz mediação com professores, então, a gente já faz oficinas para mostrar para os professores como é que monta isso, para conversar sobre esse material. Eles têm uma hora de atividade pedagógica na semana, que chamam HTPCs. Né? A gente faz lá no arquivo também para falar um pouquinho dos jogos, das atividades de arquivo, mostrar os documentos, como é que a gente, em sala de aula, pode preparar algum documento para eles. Né? Então, é um trabalho muito ativo que a gente faz. E olha aqui o menininho trabalhando um livrinho, um desse daí em sala de aula, que a professora já fez uma recriação do material nosso. E ele está escrevendo o seguinte, ó, a história de Rio Claro e a importância do arquivo municipal. Então, não somos nós mais que estamos falando. Já está sendo tratado isso em sala de aula. E olha que legal aqui, ó, que eu falei para vocês que é o jornal, né? Então, as crianças já estão tirando elementos do jornal para um outro tipo de atividade que eles estão fazendo em sala de aula. Então, o projeto já criou, a gente fala, já tem vida própria, tá? É bem interessante disso. Além disso, a gente faz divulgação nas redes sociais, faz essas publicações técnicas, né? Tem feito oficinas com esses documentos para sensibilizar aqui os arquitetos sobre a importância da produção documental ser feita de maneira muito correta, respeitando a legislação, e como é que essa documentação, como é que esses espólios de arquiteto vão ser organizados pelos arquivistas e não pelos arquitetos, tá? Porque eu já vi um monte de barbaridade de querer criar uma situação nova e não precisa, né? Entender que arquiteto produz, arquivista organiza, né? Então, e a gente mostra os procedimentos também de higienização de pequenos reparos. Fizemos há 15 dias atrás o primeiro encontro nacional de arquivos de arquitetura no Congresso Nacional de Arquivologia, né? Porque a gente já teve encontros de arquivos de arquitetura com arquitetos, mas falando só do valor secundário, só pensando em como pode orientar a pesquisa de mestrado e doutorado, mas não sobre a importância do tratamento documental conjunto, né? Então, foi a primeira vez que a gente reuniu isso nos arquivistas, estamos fazendo várias atividades práticas, envolvem toda a nossa equipe, né? A gente fez esse calendário aqui, ó, em 2023, também envolvendo os documentos e mostrando o documento também como a gente encontra, ó, com a fita adesiva colada no documento, né? Então, a gente usou as duas situações, né? Aqui o prédio do fotográfico e depois a planta dele, então, para mostrar que existe, olha aqui como é que está, né? Para mostrar que existe a correlação entre os documentos iconográficos, com técnica de registro diferente, não só a fotografia, mas as plantas também, né? E, assim, diversas atividades que a gente tem feito para sensibilização sobre esse assunto. Esse Colóquio Brasil-Portugal, que teve uma primeira edição em 2022, que a gente fez no auge da discussão contra a Casa da Arquitetura, né, que a gente partiu na nossa interpretação do Arquivo de Rio Claro e da Associação de Arquivistas de São Paulo, que era buscar o diálogo, né? Não adianta brigar por uma questão de que foi doada pelos próprios arquitetos, né? Então, como é que vai ser o acesso a isso? Então, a gente buscou trazer sempre profissionais de Portugal e profissionais do Brasil, divulga isso em vários eventos no Brasil, em eventos aqui em Portugal, né? Esse aqui foi em Lolé o ano passado, mas o de Cascais aconteceu nesse final de semana, participa de diversas exposições, né, relacionadas ao tema. Constituímos essa Câmara Técnica Consultiva no Conselho Nacional de Arquivos para isso, né? E aí eu até vou parar, porque já falei muito. Então, gente, o que acontece? É um trabalho grande, que envolve tudo que a gente faz.
a gente acabou optando por essa opção, optando por essa situação de entender a nossa linha dorsal, que é com os documentos de arquitetura, porque são os documentos mais consultados pela instituição, e a gente consegue juntar todos os documentos que a gente produz, que são produzidos no município, e que a gente salvaguarda em cima desse foco. E tudo que a gente faz é nesse foco. Tá? Então, isso significa que a gente faz diversas atividades muito distintas, a gente faz roda de conversa, a gente faz oficina, a gente tem as crianças brincando ali, mas, assim, o trabalho ganha corpo quando a gente foca, né? Quando a gente envolve a equipe e quando a gente tem esse impacto direto na comunidade, que é o que a gente tem conseguido com as crianças lá. Então, é isso. Depois, assim, tem coisas aqui que eu acho que são muito detalhes, né? Como a gente dá acesso a isso, a gente faz uma planilha muito simples em Excel. Depois eu trouxe aqui umas questões para compartilhar, se for o caso, de como é que a gente dá acesso a essa documentação. Porque muita gente fala, bom, é uma documentação privada, como é que você dá acesso, né? Mas o que a gente entende? Que essa documentação, ela foi produzida no âmbito das atividades do poder público, então ela é pública. Eu tenho que dar acesso, mas respeitar algumas questões de privacidade. Quando a gente entende que tem uma informação sensível, a gente tem que justificar, porque o acesso é regra. O não acesso é exceção. Então, a gente tem que ver se realmente a gente não viabilizar o acesso, né, se encaixa numa exceção. Lógico que eu não tenho ali, estou falando de obra privada, mas se eu tivesse um presídio, um banco, sei lá, um local de segurança nacional, eu não vou disponibilizar aquela planta, né? Ou informações relacionadas a isso. Mas isso é muita exceção, né? A gente realmente tem que disponibilizar a informação, buscar a maneira de comunicar essa informação, e essa maneira é sempre muito lúdica, né? E a gente tem que pensar, o pessoal fala que tem que sair da bolha. Aqui a gente está falando para as pessoas especializadas, mas a gente tem que, a rede pode fazer um trabalho muito interessante de ajudar municípios que não têm essa condição do trabalho intelectual que vocês fazem, né, com iniciativas como essa, de sensibilização. É uma bandeira que a gente levanta, né, e que eu acho que tem tido bastante resultado. É isso, gente, da minha parte. Eu queria muito responder perguntas, queria trocar, porque eu acho que vocês são